Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje estou aqui para lhes ensinar o que é música boa de verdade, meus amigos. Opa! Oi para quem é epilético, como diria nossa amiga Pablo Vittar. Quero dizer eclético. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, muita calma, amigão, porque às vezes os gostos musicais podem mudar de um dia para o outro. Mas eu preferi chamar uma pessoa especialista em música para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Trouxemos de volta nosso amigo Gabriel, que Especialista em música. manja bastante de música, gosta muito de falar sobre. Gabs, vai montar a melhor banda de todos os tempos da última semana comigo hoje? Cara, primeiro que eu tô assustado com a ideia do especialista em música. Vai ter gente manja porra nenhuma, tá falando aí que é Esse é o especialista. interessante, Gabs. Vocês estão querendo me ferrar, cara. Tá parecendo as declarações recentes do Ed Mota aí que estão agitando a internet É a verdade, respeito. a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. É isso aí, Gabriel. Bem-vindo de volta. É para dar um pouquinho mais de pressão aqui para você, então. Eu fico muito feliz em ter conosco um músico de alto gabarito para falar sobre um assunto tão polêmico como é o gosto musical. Diz aí. Que isso, cara. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar me recebendo mais uma vez. Isso foi uma ideia que eu estava trocando com o Eric, até de uma sugestão um tanto polêmica que eu fiz aqui pro programa. E o Eric falou: não, cara, não quero a sugestão que você me deu, quero que você vá lá e a gente vai Boa. trocar ideia disso. Isso foi animal. E eu tô mal feliz, assim, de estar aqui. Eu tô meio travado ainda, porque, pô, não é todo dia, não tô nessa sequência que vocês estão aí de todo dia de podcast. Mas é que, cara, é justamente essa questão do gosto musical. Hoje em dia, para mim, eu falo de um lugar de muita paz, assim. Eu já fiz parte, acho que, de várias opiniões a respeito de gosto musical. E hoje em dia eu sou da mais neutra possível, assim. Acho que não tem grandes polêmicas no que eu tenho para trazer. Eu acho que a gente pode até explorar muitas, nós temos muitas para explorar, mas eu acho que no bom humor, porque eu não me vejo Sim, mais sem dentro de dúvida. nenhuma. Gabs, é por isso que a gente chamou. O Gabriel tinha me dado uma sugestão de um certo colega, ex-colega nosso. Eu falei, mano, quer me fuder, me beija. Prefiro falar com você, com o Gabriel, Marquito, até porque, como a gente falou de alto gabarito, o cara é o criador da nossa intro, né, Marcolino? Sim, exatamente. Então hoje eu não vou chamar o nosso amigo DJ para tocar a nossa intro, Eric. Eu vou chamar sim o próprio Gabriel para tocar a intro pra gente. Então vai lá, amigão, solta o som pra gente ao vivo, quero ver. Um, dois, três, vai! E aí, vai logar hoje? Mais uma vez a nossa intro, como sempre, foge um pouco do roteiro, mas para deixar bem muito claro para os nossos amigos ouvintes, a ideia que o Gabs me deu foi sobre gosto musical, que é algo que não tem como uma pessoa. Eu não conheço uma pessoa na vida que não tenha pelo menos um pouquinho de um gosto musical, que não saiba dizer qual música que gosta. E aí, quando o Gabs me falou, eu falei, puta, mano, é um tema que vai render uns ótimos papos comigo, com o Marquito, porque eu sei que a gente tem um gosto musical parecido, tanto eu quanto o Marco, o Gabriel também, a gente cresceu na nossa adolescência ouvindo mais ou menos as mesmas coisas. E o engraçado é que mesmo assim, chega uma hora que dá uma divergida. Eu até coloquei sobre eu fiz a brincadeira da melhor banda de todos os tempos. Depois que o Gabriel me falou sobre a gente fazer o tema, tudo que eu ia ouvindo de música na rádio ia me dando um instalo. Puta, eu preciso falar sobre isso no podcast. E por Hum. coincidência, na semana que eu fui criar o roteiro, tocou essa música do Titãs, o refrão dela é muito da hora, né? Que fala muito do que a gente vive hoje, eu acho. É uma música meio temporal, né? É uma busca de querer ser a melhor banda de agora, porque amanhã já vem outra, já vem outra. E aí também me remeteu o que a gente vai iniciar falando no podcast, que fiquei pensando, qual a primeira banda ou artista que eu achei que eu. Achei não, né? Que eu era muito fã. Falei, caramba, essa coisa eu gosto bastante. Por um segundo, um momento, eu achei que fosse Titãs. Porque houve uma época quando o Titãs lançou aquele Acústico MTV, que o meu irmão mais velho
furou o CD de tanto que ele ouvia esse Acoustic MTV do Titãs. E eu Sim. amava. Falei, puta caralho, esse é o melhor DVD de todos, tal, o melhor. Mas aí, mais uma vez, como a música e vídeos sempre influenciam a gente e a mim também a lembrar das coisas, por coincidência eu vi um certo vídeo no TikTok de uma dupla. E aí eu lembrei, falei, não, essa foi a primeira coisa que eu gostei muito na vida. Claudinho e Bochecha. Olha Quando, só. quando eu olhei, eu falei, cara, Marco, vou perguntar pra vocês e pro Gabriel qual a primeira coisa que vocês lembram de gostar, mas eu já vou adiantar e falar sobre o meu. Eu me lembro que a primeira coisa que eu gostei muito foi isso, Claudinho e Bochecha, e era por volta quando eu tinha uns 7, 8 anos. Cara, eu tinha o CD dos malucos. Tinha. A gente falou no episódio da escola, Marquito, sobre amigo secreto. As únicas vezes que eu fiz amigo secreto na escola e eu não saí, tipo, por baixo foi quando eu pedi CD deles de presente. E eu não sei por que que eu gostava tanto, mas eu lembro que quando eles surgiram, eles fizeram muito sucesso. Que os caras todo domingo estavam no Fantástico, eles estavam no Planeta Xuxa o tempo inteiro. Eu me lembro, eu Sim. não sei se foi no Jornal Nacional. O Jornal Nacional deve ter sido. Foi no Fantástico, quando eles lançaram aquela música, Quero Te Encontrar, que fazia esse barulhinho. O Fantástico fez uma matéria sobre esse barulho, pra falar tipo que era uma coisa da genética, algumas pessoas não conseguiam fazer. Os caras bombaram muito em 95 e eu era realmente, puta, muito fã de Claudinho Bochecha, tanto que quando Claudinho morreu, eu senti bastante a perda Sim. dele. E é engraçado, né? Com 7, 8 anos eu já tinha uma banda que, cara, uma banda, né? Eu já tinha não vou dizer nenhum gênero musical. Eu tinha um artista que eu admirava que era os dois. Eu queria ter CD, quando passava clipe eu parava pra assistir. Vocês têm memória de qual foi a primeira coisa que vocês gostavam? Primeiro, Eric, se a gente for falar de música de verdade aqui hoje, a gente vai ficar umas 8 horas conversando, né? Sim, Porque o sim. assunto realmente é interminável, é o que você falou. Eu também fui ouvindo músicas durante essa semana e foi me surgindo diversos assuntos interessantes. E agora, com essa introdução sua, já me veio outros assuntos interessantes. Acústico MTV, etc, Puta, etc, então. etc. Mas falando do meu gosto musical desde criança, me remete muito ao meu pai e minha irmã, principalmente, porque eu comecei a ouvir muita música graças a eles. Minha irmã passava o dia inteiro ouvindo rádio, Band FM, Cidade, e qualquer outra rádio na época aqui de São Paulo que tocava pagode, axé, samba, etc. Então, realmente, muito do Marquinhos ouviu axé, ouviu samba, ouviu pagode e gosta muito. Então, eu sou Aham. muito eclético, eu sou muito epilético também, como você disse. Porque eu comecei ouvindo esse tipo de música, não, parece que eu tô soando pejorativo, mas esse estilo musical, e eu gosto bastante, então, mas eu não vou te dizer que é que nem você, por exemplo, minha irmã ouvia muito Claudinho Buchecha, eu também, por consequência, gostava muito. Mas eu não vou te falar que era tipo a minha banda preferida. Eu vou te dar Sim. um exemplo de banda preferida da minha infância, que foi realmente um CD que eu quis comprar. Eu quis para mim, assim. Então, foi algo realmente que é de um gosto diferenciado. Não era o que eu estava ouvindo graças a outra pessoa, alguma coisa que eu realmente queria ouvir muito, que era Iron Maiden. Porra, Então, de criança? pois é, logo de cara, né? Diferente, Sim. diferente, é. Minha irmã, eu lembro que foi pra Disney, né? Aqueles comemorar os aniversários de 15 anos. Naquela época, tudo era possível em casa, né? A família possuía certas finanças positivas. Então ela foi pra Disney comemorar o aniversário dela. Eu falei, traz pra mim um CD do Iron Maiden e um Discman. Cara, eu acho que sem brincadeira nenhuma, eu devo ter riscado aquele CD de De tanto tanto ouvir. que ouve, né? E logo de cara, foi o CD do próprio Fear of the Dark. Não, que Fear dá. of the dark. Que é o CD do começo ao fim é só música boa. Claro, É a todos os maior CDs música do deles, Iron. né? Sim, exatamente. Mas todas as músicas daquele CD eu sei de cor, sei todos a ordem certinha de trás pra frente, sei cantar a letra, porque realmente desde criança foi alguma coisa que me pegou muito. Então, pra mim, Iron Maiden fez a minha história assim musical, assim, digamos. E você, Gabriel? Eu acho que eu vou no mesmo. Eu vou. Se eu tiver que traçar isso, como o Eric nos pediu, eu acho que eu faria o mesmo caminho que você. Em vez de ir direto à música, como ela, quem me trouxe. Porque é assim que o Cris vai ouvir música, é assim que a Belinha ouviu música pela primeira vez, né? Sim. Então eu consigo traçar assim muita coisa, como o Marcos falou também, aquela coisa de você ter acesso a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, sei lá, eu tenho uma tia que ela é um pouco mais nova.
nos anos 90, que eu sou de 89, mas a gente cresce e tem essas memórias dos anos 90, né? Nos Uhum. anos 90, o que ela gostava, e eu lembro dela gostar, era aquela coisa da Jovem Pan, da Transamérica, então, Um Sim. clássico. e a maioria das coisas a gente não sabia o nome, porque não tinha o Google para você pesquisar o nome e tal. Então, assim, era a música que entrava pra gente, muitas vezes, era pelo ritmo mesmo, pelo refrão que colava, né? Eu, eu tenho alguns artistas aqui de bate-pronto, mas acho que o primeiro artista que eu me lembro de querer ser, até porque foi bem, assim, foi uma coisa bem maluca para mim, porque o Michael Jackson já era muito bem estabelecido nos anos 90, ele vende bem, ele cresce muito antes, né? Mas nos anos 90 ele faz um show no Morumbi, se eu não me engano, Sim. acho que 93, eu Noventa e acho. três ou 94 que foi a sequência do Morumbi. Teve Michael e Isso, teve Madonna. Tipo, o bagulho exato. foi, caralho. Exato. E a minha avó vai nesse show. E isso era irônico para mim, porque eu falava assim, pô, cara, mas esse é o meu símbolo de juventude. Esse cara tá, tipo, muito mais perto de mim do que dela. Mas a minha avó era, tipo assim, obcecada pelo Michael Jackson. Assim, tipo, ela voltou falando do show. Então, assim, foi o primeiro artista que eu olhei, assim, eu falava, pô, essas coisas que esse cara faz, elas não são igual outras coisas que eu vejo, assim. Ele canta, ele dança, ele faz as coisas lúdicas, assim. Ele tem essa parada Sim. do impressionar, de fazer aquele movimento que você fala, nossa, cara, qual é o segredo disso, né? Então foi o primeiro, eu lembro que ele foi o primeiro artista. Agora, brasileiro, a minha memória mais forte, assim, acho que é os Mamonas Assassinas, assim. Cara, eu acho que nós três crescemos tudo na mesma época e começamos a entender de música na mesma época. Por exemplo, você falou de Michael Jackson, já me deu um estalo parecido. Minha mãe não foi ao show, mas eu lembro dela gostando muito de assistir no Fantástico o Michael Jackson, de assistir no Fantástico a Madonna. E aí a gente pensando essa semana, eu pensando essa semana sobre o episódio, eu até lancei no Instagram uma pesquisa, a gente vai falar no final. Uma das perguntas era: você tem uma banda ou artista favorita hoje? Cara, tô começando a pensar agora que se eu tivesse que escolher um cara favorito, eu coloco o Michael Jackson, mano. Ele tudo eu gosto, tudo eu acho ele um talento absurdo. Esses dias eu vi um vídeo dele que ele tá se não me engano, é com a Oprah, sentado com um palco atrás, e ela fala assim pra ele, eu vou ter que pedir pra você fazer uns passinhos de dança. E ele daquele jeito dele, não, não, eu tô meio enferrujado, mas já vai levantando e subindo pro palco. Cara, é 30 segundos que você fica. Eu voltei o vídeo umas 3, 4 vezes. E ele só faz o que ele faz sempre de Michael Jackson. Aquele deslizadinha de lado, quebradinha e um moonwalk. Mas, mano, é um Michael Jackson fazendo um moonwalk. Aí você já fica. Mas aí agora você falou Mamonas Assassina. Puta, eu ouvia muito Mamonas Assassinas. Via muito. Toda Ouvia festinha muito. tinha que tocar Mamonas Assassinas, né? Cara, Criançada Toda festinha cantava tinha que tocar. suruba, cantava tudo e não tava nem aí, E não não sabia o tava que nem aí, né? significava e tava curtindo Todo, bastante. Todos nós tínhamos 6, 7, 8 anos quando eles faleceram e todo mundo lembra, todo mundo sentiu a morte dos caras, além de ser algo trágico, porque todo mundo gostava muito de Mamonas Assassinas, da música deles, né? sim. É, Sim. Cara, o Mamonas Assassinas, eu lembro de ser uma eu não sei nem como colocar isso, mas eu lembro que andar de avião depois da notícia dos Mamonas mudou, tipo assim, mudou muito, assim, tipo, eu tinha uma ideia quando criança de avião e tal. Nessa época, tipo, toda aquela fascinação que eu tinha, toda aquela coisa, eu acho que eu peguei um pavor absurdo junto a um trauma, assim, de falar assim, caraca, tipo, os caras traumatizou, né? morreram desse jeito. Foi uma coisa muito absurda, assim, para minha cabeça naquela época, juntar as peças disso. Eu lembro que o Mamonas era uma referência também de joviedade, de liberdade, né, de juventude, né, de você ter aquela coisa de poder falar certas paradas que a gente nem sabia de fato quão pesadas Sim. elas eram, mas Uhum. você estava numa época onde a, a educação de pai para filho era olhada de uma maneira um pouco diferente, né? Não se ligava tanto porque a molecada falava. Hoje em dia tem todo um debate em cima disso, existem conexões maiores, mas na época era uma parada que assim, tipo, eu não lembro também dos meus pais me corrigindo, me proibindo de falar, não, escuta Mamonas, porque Mamonas isso, Mamonas aquilo outro, então. Eu te pergunto,
hoje, se você não conhecesse os Mamonas Assassinas, você iria gostar da música deles? Hoje. Ah, antes que o Gabs pensar, eu vou. Esses dias eu tava voltando pra casa com a Bela, ouvindo 89, tocou Robocop gay. Eu e ela cantamos com o vidro aberto em alto e bom som. Sim. Para mim, o grande ponto do Mamonas Assassinas não é a letra em si, é a musicalidade. Não sei se estão me É. fazendo entender. A música, Eu ela é concordo. gostosa. E, por exemplo, Robocop Gay, se você for na vírgula da vírgula, a letra ela não é ofensiva. Ela pode ofender, mas ela Uhum. não é ofensiva e nem um pouco. Não é suja a palavra. Ela não é obscena. É um Uhum. cara se divertindo falando sobre que ele virou gay. E aí, tudo bem, tem os preconceitos, os termos, né? Que é gaúcho também não sei o que, tudo mais. Só que num todo, é uma música que ainda é gostosa de ouvir pra você simplesmente se divertir. Sabão Cracrá, por exemplo, Marquinhos, você fica, né? Você, caralho, É. olha o que o cara vai falar. Eu Mas eu acho que eu não entenderia que seria. hoje que hoje ele talvez, eu entendo que hoje talvez a galera, como tudo vão na vírgula da vírgula, talvez pegasse um pouco no pé deles por causa das letras. Não, Isso aqui é total, preconceito total, e tudo mais, total, né? total. Eu fiz essa pergunta, Eric, exatamente por causa disso. Primeiro, pro meu gosto, tá? Não me importa a letra. A letra pode estar falando do diabo, pode estar falando de preconceito. A musicalidade me pega mais. Se Aham. é certo ou errado isso, não sei. Mas para mim, a musicalidade, o jingle, a batida me chama muito mais atenção do que o significado da letra em si. Que até a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas se eu iria gostar de Mamonas Assassinas hoje, eu acredito que sim. Hoje a gente gosta de muita música que é tão ruim ou pior quanto em relação a palavras, a sentido, etc. Então eu acho que a gente pega muito o exemplo do Mamonas para isso, mas hoje em dia a gente também. A gente ouviu a El-Chan no passado, mas hoje em dia tem muitas músicas, não só funk, mas músicas pop, sertanejo, que a gente, se for para pegar também linha a linha, contexto a contexto, a gente fala, opa, tá errado isso aqui. Mas a gente acaba gostando por causa Do do som, da ritmo. batida, do ritmo, etc. Então eu acredito que sim, iria gostar com certeza de Mamonas. E eu acho que pegam muito pesado com Mamonas, sem sentido, assim. Então, pra mim, Mamonas faria sucesso, com certeza. Eu acho que eu não gostaria hoje em dia, mas porque o caminho que eu fiz aqui para interpretar a sua pergunta foi um pouco diferente. Uhum. Primeiro de tudo, eu acho que toda geração tem o seu Mamonas Assassinas. A gente vai voltando, a gente vai encontrar, sei lá, vai encontrar Camisa de Vênus, a Sim. gente vai encontrar Velhas Virgens, a gente vai Velhas encontrar Virgens, é. coisas da geração, daquela geração. Eu acho que o Mamonas Assassinas ele foi um marco para uma geração. A gente foi o raio que caiu ali nos anos 90 pra gente e casou muito com o momento, casou muito com a situação. Então, eu acho que tem essa questão do contexto, trazer o Mamonas para hoje em dia. E tem mais um fator de que a musicalidade, para mim, eu sempre reconheci, a partir do momento que eu comecei a entender não a entender a respeito de música em si, mas entender que eu gostava de música, entender que música era algo importante para mim, eu sempre soube entender talvez a dificuldade de execução daquilo, talvez a clareza das notas, talvez a beleza de uma sequência, de uma harmonia. Então, assim, a musicalidade sempre teve em pauta para mim, eu sempre respeitei muito. Uma banda que eu não sou fã, por exemplo, o Guns N' Roses, mas eu não tenho como, eu não tenho argumento que sustente a ideia de que os caras não eram maus músicos, ou faziam que ou executam mal as Uhum. músicas da banda. Eles são músicos incríveis. A voz daquele rapaz do Axl Rose é um negócio absurdo. Eu já ia falar, o Gabs não gosta mesmo de chamar o Axl Rose de aquele rapaz. Eu Aquele ia falar rapaz. aquele rapaz que eu não estava lembrando, cara. Eu nem lembro. É. Do nada apagou a memória. Boa. Mas assim, o que então para mim assim, essa questão da musicalidade sempre teve em pauta. Eu sempre falava assim, pô, não é possível. O que esse cara tá fazendo não é fácil. O que esse cara tá fazendo é bem construído e tal. Agora se casa com o que eu gosto de ouvir e tal. Eu acho que o Mamonas seria respeitado por mim musicalmente hoje em dia. Eu conseguiria falar assim, não, esses caras sabem tocar. Esses Sim. caras sabem o que eles estão fazendo. Só que, sei lá, eu não. Primeiro que as guitarras foram
foram um pouco apagadas, assim, elas estão um pouco baixas hoje em dia, né? A gente não tem mais tanto rock. Eu acho Sim. que o Mamonas teria muita dificuldade para se encaixar Ah, hoje no sim, mainstream, por sim, exemplo, sim. né? Como eles vieram naquela época. Então, eu acho que essa parte do contexto ela é essencial para a gente, para minha conclusão a respeito do se eu gostaria ou não. Provavelmente o Mamonas não chegaria a mim da forma que chegou naquela época. Não, com Sacou? certeza. Eles estavam Eu em não todos consigo. os meios de comunicação, né? Uhum. Era todos que naquela época era rádio e televisão que a gente tinha, né? Aí os programas você ligava era Mamonas no Gugu, Mamonas no Faustão, Mamonas no Fantástico, Mamonas na Xuxa. Os caras estavam no hype, né? Eu acho que o que o Quantos Gabriel anos eles falou duraram, né? Quantos anos eles ficaram? Desculpa te interromper, Eric. Assim, quantos anos eles tiveram para curtir um sucesso de fato? foi Os pouco, caras né? venderam tudo Foi de uma pouco. vez, assim, tipo, eles já tinham tudo em muito pouco tempo, né, cara? Então, você viu os caras, pô, eles de fato ganharam grana com venda de CD. E a gente sabe que comprar CD era um evento Sim. de Sim, Ir na poucas vezes do loja, ano. ir na galeria Isso, do rock. É, isso. E não bons era uma coisa que tempos. você saía com três, quatro. CD era caro, caro, era Cara, caro. CD era sabe? Tipo, caro. CD era uma coisa, era um presente, Eu né? lembro Pô, Eu me lembro que em 94 eu viajei com meus pais para Recife para visitar minha madrinha e ela tinha o CD do Mamonas Assassinas, que é aquele clássico que é os peitos da mina de fora com o símbolo deles como uhum. se fosse um colar, lembrando o logotipo da Volkswagen. Eu me lembro muito bem, até porque era um par de peitos cheios, né? Não tem como não lembrar. então, pra gente aquilo era animal. Assim, nossa, que E assim, não, louco isso, e cara. assim, cara, minha mãe sempre foi uma educação bem rígida, tudo mais, esses bagulho de pornografia e tudo mais. Mano, a gente pegava o CD numa boa. Era um bagulho que parecia que era fora Todo mundo gostava. da obscenidade. Tipo, não, isso aqui, Licença Mamonas pode. poética, né? Mamonas pode, tá Licença ligado? poética, é É, verdade. Mamonas pode. Não sei o que acontecia, né? Mas o que o Gabs falou, eu concordo. Foi um raio que caiu que eles são o que representam anos 90, aí anos 2000 Uhum. veio uma coisa e a gente vai Hoje, subindo, né? hoje Eu acho muito vocês. difícil passar o Mamonas para hoje, assim, né? Tipo, você vê surgiu Mamonas nesse estilo que surgiu. É como se você esperasse por um Raul Seixas hoje. Tá sendo foco de discussão, né? Mas o máximo que a gente conseguiu chegar disso foi um Ventania, sabe? Tipo, Ventania. se é comparável, Tem Não. não como. quero exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, é uma coisa muito particular. Você tentar trazer essas coisas para os dias de hoje é É, muito. não, teria. O atemporal, eu acho que o nível. Alguns músicos atingem o atemporal. Eu não acho que o Mamonas conseguiu isso, assim, tipo, pelo menos para mim. Cara, mas isso que você falou sobre o que a gente tem hoje é o Ventania e tudo mais, me remete à mesma coisa ao futebol. Surge um argentino canhoto, é o novo Messi. Surge um cara craque na Suécia, é o Cristiano Ronaldo sueco. Não é, mano. Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, Messi é o Messi. Raul Seixas é o Raul Seixas, Mamonas é o Mamonas. Essa questão, acho que Ixi. da comparação. Ah, esses são os novos Mamonas Assassinos, esses são os Ah, novos. Não vai existir. Não vai A ter. carreira da infelizmente. maioria desses jogadores, inclusive, é péssimo, né? É ruim para eles, né, cara? Não, mas Mário infelizmente Götze era o isso que Messi atrai, né? alemão. Sim, chama atenção, né? Mas É, não então, a vai. seleção de 82 ou a seleção de 2006, 2002, sei lá, eu, tipo, É, porra, sempre tem velho. que Que ter pergunta, né, velho? Falta pauta, né, cara? São épocas Falta pauta. diferentes. Uhum. Não há um Eu acho que não tem como fazer um comparativo, não. Mas Não hoje, entra. mas voltando para hoje, vocês têm algum CD musical de fácil acesso, assim, com vocês, guardado, assim, que vocês têm com muito carinho? Você tem CD hoje em dia ainda? Eu tenho minha disqueteirinha que deve estar ali no quarto da minha mãe que. Deve estar. Não, mas tá assim, porque ela tá ali. Tem muito CD pirata, muito CD que eu comprei na galeria do rock, que aí já me remete o outro tópico que a gente colocou, né? Quem ou o que influenciou você ao seu gosto musical de hoje? Uhum. O Gabs falou sobre o Chris vai crescer sendo influenciado, a Bela vai crescer sendo influenciada. Eu acho que não tem como você acordar um dia e falar, pô, eu gosto disso aqui. Eu me lembro que depois de gostar muito de Claudinho Buchecha, eu entrei num limbo de tipo assim, não sei do que eu gosto. Não, uma hora eu achei que eu gostava de forró, porque eu ficava com uma mina na época que gostava de forró. Eu falei, eu gosto de forró. Depois, uma época, eu andava com uns amigos que eram DJs. Eu falei, eu gosto de DJ Mark. Eu lembro que eu ganhei de amigo secreto um CD do DJ Mark. Ficava no Demais. quarto ouvindo o DJ Mark sozinho, fazendo minha rave. Falei, nossa, que gostoso, tá ligado?
E aí eu sei dizer exatamente quando foi que eu descobri o meu gosto musical primário hoje, porque eu tenho vários. Eu sou hoje eu me defino como um cara eclético, né? No segundo colegial, entrou na escola um cara que hoje faz um tempo que eu não troco ideia com ele, mas eu sei que se eu ver na rua vai render boas conversas. Até vou mandar esse episódio pra ele ouvir, que é o Paulo. Um abraço, Paulo. Esse moleque entrou, a gente ficou muito amigo. E ele que me apresentou as bandas de rock que eu gosto muito hoje. A maioria. Ele me apresentou o System of a Down primeiro. E eu fiquei maravilhado. E eu Pegou lembro que no bem. segundo colegial, o System of a Down era a minha banda favorita. Eu tinha camisa do System, eu baixava todos os shows do System no Kazaa, que demorava um mês para baixar um clipe deles no Kazaa, no Emule. E com ele também, que foi o que eu fui no meu primeiro show, que foi do Bad Religion, Pennywise. Ele falou assim, mano, vamos no show? Eu falei, vamos. Da hora. E aí eu atribuo muito a ele esse meu gosto musical pelo rock. Também ao Gustavo, o Gabriel conhece, nosso brother Gu, que foi o cara que me apresentou as bandas de hardcore, que a gente ouve até hoje várias. A gente foi junto no show do Millencolin, então me influenciou bastante. E aí começa já a minha divergência musical. Tem dois caras que me fizeram lembrar que eu gosto muito de pagode e samba. Que eu cresci, além de ouvir o Claudinho Buchecha, eu cresci numa família que toda festa de Natal, Raça Negra tocava até a madrugada. E aí entra o Alfredo, que é um puta brother meu da época de escola, e o Felipe, que o Marco conhece, o Gabs deve conhecer, que é meu brother, que é o do Lenid. E os caras falaram assim, mano, mas você gosta de pagode também, ouve isso aqui. A gente, porra, terceiro Mas, colegial, a gente na escola, último dia, levando cavaquinho, pandeiro, fazendo churrasco dentro da sala de aula, ouvindo, tá ligado? ô Eric, E mas raça negra já não vem no sangue quando você nasce, assim? Você já vem, nasce vem. gostando de Então, raça negra? isso que eu tô dizendo. Entrou um momento que eu acobertei e aí eles falaram assim: "Ô, escuta aqui, você gosta disso aqui também, tá ligado?" Hoje eu posso dizer que, por exemplo, eu vou treinar, eu vou fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu coloco são as bandas de rock que eu gosto. Uhum. Mas aí a gente sabe que não depende do ambiente. Mas, por exemplo, tem um domingo que eu tô aqui de boa, eu falei, mano, eu vou botar um Raça Negra pra tocar aqui, vou colocar um Pichote. Eu sou bem eclético quanto a isso, né? Eu acho que essas são as quatro pessoas que influenciaram bastante a eu gostar do que eu gosto hoje em dia. Vocês conseguem definir de onde que quem influenciou vocês, o que influenciou? Marco já falou que teve a irmã no começo, né? Mas e Uhum. depois, Marquito? Então, essa resposta é até bem fácil para mim. Então, com certeza, minha irmã me passou um pouquinho do gosto dela musical, pagode, axé, samba. Meu pai me passou bastante de sertanejo, de músicas mais Ah, antigas legal. e um pouco de rock clássico, tá? Então, um Steppenwolf, Creedence Clearwater da vida. Então, foi graças ao meu pai. Mas com certeza, assim, meu gosto musical, muito do que eu gosto hoje é graças aos meus amigos de rua. Meus amigos de rua vai parecer que eu tava pedindo esmola na rua, mas tudo bem. Meus amigos do bairro. É. Eu era sempre o caçula, né, ali do grupo. Então, era a época que todo mundo tinha uma banda. Então, eu sempre estava pingando na casa de um para ouvir alguém tocar alguma coisa, pingando na casa de outro para ouvir um outro grupo tocar outro tipo de música. E sempre era rock, daí um rock mais pesado, né? Desculpa, o uísque tava no fone de ouvido me mordendo aqui. Vamos lá. Então é sempre rock mais pesado. Então eu comecei a gostar muito de rock graças a esses amigos que tinham banda. E aí, por consequência, depois disso, eu também acabei entrando em uma banda que também tocava rock. Então, com certeza, todo o meu gosto musical, que é muito voltado para o rock, por mais que eu goste bastante de pop ainda hoje em dia, hoje em dia eu já sou mais liberal nos costumes, assim, digamos. E conservador na economia? Exatamente. Então, eu realmente cresci toda a minha adolescência, indo até a fase adulta, gostando de rock, graças então a essas influências dos amigos que tinham banda na minha infância. A Cara, gente tem. quando você fala de. Você comentou aquela questão do CD, acho que vem tanta coisa junto, assim. Obviamente, para mim, o primeiro CD que eu tive, eu lembro, foi o Dangerous, do Michael Jackson, depois do Bad. Dangerous! Mas o primeiro CD que eu comprei, assim, que eu falei assim, pô, não comprei, né? Minha mãe me levou existia no mercado uma época, acho que no Extra, no Nossa, tinha Carrefour, muito. tinha uma seção só de CDs, assim, Sim, e ela lojas me levou americanas. isso, porque a gente também é da geração MTV. O meu primeiro CD eu comprei por causa do clipe.
Então eu acho que em 97, 96 ou 97, que eu compro, eu vejo um clipe de uma banda chamada Foo Fighters, e aí eu peço para minha mãe para ela me levar porque eu quero comprar o CD do Foo Fighters. Mas assim, eu não falava inglês, eu não. Learn to Fly? Acho que foi, não, foi o Foo Fighters, Foo Fighters. O primeiro CD do Foo Fighters Primeiro que eu CD do tive Foo Fighters. foi o primeiro da banda. E assim, eu só fui descobrir isso, sei lá, cara, um Anos ano, dois depois, anos né? depois, exatamente, porque aí depois que você vai tendo acesso, aí você tem a chance de estar acordado naquela madrugada, que você pega aquela matéria da MTV que explica, a banda está lançando o seu quarto CD e tal, e tem os integrantes, aí você fala, então são tantos caras. Então esse cara era o Uhum. cara do Nirvana, que louco É isso, tal. verdade, né? Mas eu O, tenho, o vocalista do Foo Fighters parece muito o baterista do Nirvana, né? cara, eu não, Coincidência, né? eu não vou exagerar. Podia, é aquela coisa do Chapolin do Chaves. Você sabia que É. era, mas você falava assim, mas será? Você já viu o Uhum. Batman e o Bruce Wayne no mesmo lugar? Entendeu? Novo ainda, moleque e tal. Eu lembro que eu pegava o toca-CD da minha mãe, cara. Eu ficava com ele na minha frente, assim, tocando. E eu não sabia cantar, não sabia falar inglês, não sabia. Mas eu tentava mesmo assim, cara. E eu ficava lá ouvindo aquilo e eu via de cabo a rabo, e eu via, e eu via, e eu via. Eu acho que também tem muito disso, assim, se for para falar de o rock, de onde veio esse negócio do rock, eu falo assim, pô, cara, nesses dias eu tava a galerinha do bairro ouvindo umas paradas mais diferentes que eu não ouvia em casa. Então a minha mãe, por meio da minha mãe, eu tinha acesso, sei lá, a toda a MPB, tinha acesso a toda a era disco. Agora, pelo meu pai, era aquela parada do samba, do pagode. Até na época, assim, tava muito forte o Leandro, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Sim, Leonardo. A sim. gente pegou esse, antes do sertanejo universitário, que veio para ficar mesmo, esse sertanejo, o sabadão sertanejo era a nossa fonte de entretenimento no sábado. A gente tinha Gabriel, Gabriel, você assistia Sabadão pra ver as gatas molhadas, Gabriel. também as meninas na De venha. taça, mas, É, é. pô, da mesma época que uma coisa que conseguiram reproduzir mais tarde em outro formato, que realmente não teve sucesso por muito tempo, mas a Globo fez um programa chamado Esquenta, que eles pegavam, colocavam a rapaziada ali num ambiente mais à vontade, e dali samba, dali funk, dali Bom, pagode. toca aí, né? Toca aí, Toca toca o aí. barco. E, cara, o que eu via de pessoas comentando na época no Facebook já, era tipo assim, pô, vou assistir Esquenta. Parecia que era um evento, aquela coisa de tipo assim, pô, parecia que era um churrasco. Parecia que o cara tava indo pro Sim. churrasco. Era um evento musical. Da mesma época que vocês devem lembrar, acho que as guitarras ainda estavam um pouco mais altas. Quando a Globo passava, a Multishow passava o Rock in Rio, a gente se juntava para ver. Quem não Sim. ia, né, no Quem não ia festival, né, quem não assistia. tava lá. Eu tive muita sorte de ir em bastante show também, mas esse é outro capítulo. Nessa fase, assim, o que eu recebia era o que as pessoas, os acessos que eu tinha a diferentes gerações da minha família. Então, o meu pai era um núcleo, a minha mãe era outro núcleo, a minha tia era outro núcleo. Eu fui montando, e a rapaziada do bairro, como foi com o Marco, era outro núcleo, assim. Mas o que virou minha cabeça, assim, foi o Foo Fighters, com certeza. Olha só. Sempre vai ter uma pessoa mais influente e alguma coisa que vira chave, né, Marquito? O Gabriel até comentou aí que da MTV, como é possível, né? Um canal que tocava música, que a apresentação dele pra gente era sempre chiado, que era um canal UHF, então nossa O antena HF realmente não pegava direito, ficava horrível a imagem. E como 32, pode, né? né? 32, 32. assim. E como 32. Depois na TV faz a falta, cabo, né? pelo menos lá em casa era o 21, alguma coisa assim. É. E mas como faz falta, né, MTV pra gente, pra juventude, assim, nós, principalmente dos anos 80 ali, que nasceram nessa época, é o que o Gabriel falou, era informação, a única informação que a gente tinha era através das rádios e da MTV, era clipe musical, que também era alguma coisa que era impressionante, você ver, ouvir a música e ver o seu artista atuando, ver quase um filme, né, acontecendo em cima da sua música favorita, e ver pessoas que foram crescendo junto com a gente, né, os VJs, Todo mundo, né? todo mundo A ali, então, MTV era um laboratório para Globo. Quando você era um faz laboratório. quando você junta, você fala assim, cara, assim, eu descobri na Globo que essa pessoa trabalhou na Na MTV. MTV. Tipo, fez o caminho contrário, assim, sacou? Tipo, e não dá certo para todo mundo, não deu certo para todo mundo.
Porque muitas dos apresentadores que lá estavam, eles eram representantes de um público. Isso eu achava animal na MTV, assim, tipo, Sim, você conseguia encontrar no jeito daquele cara falar, você fala assim, pô, esse cara curte o que eu curto, esse cara sabe o sim. que eu tô falando, tá Ele é ligado? Você desse fala, nicho. Isso, sei lá, isso. Thunderbird Rock, o. Ai, meu Deus, Próprio o Gastão como Gordo, rock Hard também. Rock, Gastão. Você sabe separar? Tinha o Babi, Pop, Taíde Sara, do rap, Pop, Sara Pop. Said. A inserção do Gordo foi animal. Pô, você tem que ser muito louco para colocar aquele cara naquele nível da vida dele. Ele tava passando por uma porrada de coisa. Mas assim, pô, ele segurou uma bronca da galera falar que ele traiu o movimento na época. Ele Até hoje ele segurava, segura até essa hoje, ele bronca, segura né? essa bronca. Mas assim, ele é um cara que fez uma ponte muito importante com o rap, né? Um cara que você reconhece, que superou vários preconceitos dele, que ele então até proferia, né? Então assim, cara, é muito louco assim, a MTV conseguiu fazer a conexão do jovem pelo cara do nicho ali mesmo, né? Então você vê aquele apresentador do Top 10, ele tinha um quê mais malhação, né? Tipo, eles eram Sim. muito ligados nisso, assim, né, Gabs, cara? o que tem de cara hoje em dia na nossa cidade formado em audiovisual porque queria ser VJ ou trabalhar na MTV, Que armadilha, hein, não cara? tá Que escrito, loucura. brother. Não tá escrito. São Porque a vida lá vários. dentro era louca. Cara, uma vez a gente foi assistir Gordo Freak Show, cara. E vou falar, zero glamour, bicho. É, o glamour é na frente da TV, na frente das Trampo, câmeras, né? cara. Trampo. A rapaziada pegada ali pra cima e pra baixo, correria. Cara, você vê, tipo assim, da gravação acabar, o cara botar a mochilinha, tirar o bilhete único e ir pro ponto. Aí você começa a juntar, você fala assim, pô, mas esse cara não deveria ter uma limusine aqui fora? É, não precisa ir muito longe. Hoje, se você perguntar pra galera toda da nossa idade, todo mundo vai falar, mano, eu cresci ouvindo MTV, eu cresci ouvindo MTV. Por que que não existe mais MTV se fazia tanto sucesso assim? Os caras não deviam receber nada, velho. Tá ligado? Fazer por Era um amor, ba- né? não devia receber nada. Tipo, pelo tanto que a gente sabe de galera que ouve, que cresceu ouvindo MTV e hoje ela não existe. Eu não conseguia entender, mano, como é que a MTV acabou? Todo mundo assistia, todo mundo assistia. Não devia ter patrocínio de nada, não devia ter subsídio de nada, não tinha um aporte financeiro do governo, igual É, as grandes televisões têm. Eu acho que não tinha nem O... muita boa vontade da própria MTV, né? Porque, tipo, era uma empresa que, assim, muito esforçada. Você vê que a rapaziada dava o sangue e tal. Mas às vezes eles recebiam, às vezes, alguém para entrevistar, um gringo, e a parada era muito esculachada pra gente, assim, né? Você vê que o gringo tava meio que. Alguns eram muito legais, alguns eram muito colaborativos, mas você falava assim, pô, cara, eu duvido que eles fazem isso. Às vezes eles passavam matéria, sei lá, de banda X na MTV em Estados Unidos, banda Y na MTV, na mesma banda, quer dizer, na MTV Londres. Aí você vê essa banda na MTV Brasil, tipo assim, meio esculacho com a gente, assim, tá Uhum. ligado? E você vê que era uma parada que faltava budget mesmo, faltava um investimento, né? Faltava Sim. um acesso melhor. É, Não existia. o único sucesso financeiro da MTV que me vem à cabeça são os acústicos, né? Que foi uma Sim, explosão sem limites. Tem Sim. acústicos de todos. praticamente todas as bandas brasileiras que têm um mínimo de sucesso, você encontra um acústico MTV hoje em dia. O E são Capital Inicial ótimos. poderia tocar o acústico para sempre. Pra sempre, é um Poderia. CD que eu gosto bastante. Tanto que Uhum. no nosso episódio sobre shows, eu falei que fui no show do Capital Inicial e eles tocaram o acústico, né? Uhum. Maravilhoso. O acústico do Titãs, que eu falei no começo. E, Marquito, não sei você, mas eu lembro que eu e meus amigos a gente ficava falando, puta, mano, tal banda podia fazer um acústico e tal. E é engraçado que a Verdade. MTV ainda ela quebrou ainda uns preconceitos. Tem acústico MTV do Leandro Learte, que é o bagulho, tá Olha ligado? só. O cara é do pagode. E é animal o acústico MTV dele. É, Eu acho que os MTV. acústicos são muito responsáveis por algumas transições. Você pontuou muito bem, assim, porque tem coisa que o acústico permite, por exemplo, o acústico do Metallica colocou o rock pesado para dentro da casa de muita gente, assim, porque, tipo, teve gente que ouvia aquela versão de Nothing Else Matters com a filarmônica tocando e tal, e Sim. falou Uma assim, pô, orquestra linda. Lindo, lindo, lindo. e com a guitarra não fica daquele jeito, né, cara? A guitarra gera sobe um muro, né? Então o cara fala assim, peraí, esse cara gostando de guitarra, tocando guitarra, eu gosto, sabe? Começa meio que entrar sem a pessoa ver, do nada ela tá colocando outra banda pra dentro e tá
faz mais amigos, tem mais papo para trocar na roda, acompanha alguma coisa nova, às vezes até se encontra dentro de um estilo, né? Eu acho que a minha evolução ouvindo música, assim, foi uma parada que, principalmente visualmente, assim, era uma parada que eu tinha muita dificuldade, assim, pra falar assim, pô, cara, eu não quero andar com esses caras, meu cabelo não vai cair se eu deixar crescer, eu não vou ficar parecido com esses caras aí também. Pô, qual é que é? Não dá pra ter franja também, não dá pra ser emo, não dá pra ser metaleiro, não dá pra ser nada. Aonde eu me encaixo? Pô, onde é que eu me encaixo? Os caras parecidos comigo tudo no axé, mano. A rapaziada pesava, cara. Filhos do Sol, Filhos do Pô, Sol. tipo, a rapaziada parecida comigo tudo no pagode e tal. E, tipo assim, mano, isso me subiu um muro gigante, assim. Eu falava assim, mano, mas as paradas que eu curto, tá aqui e tal. E hoje em dia é um motivo de orgulho absurdo. Hoje em dia é uma parada que eu busco, procuro. Eu refiz meu repertório, eu me reensinei a tocar música para buscar isso, para buscar essa origem de novo, para ouvir, eu voltei a ouvir não me permito conhecer pouco dessas coisas mais, assim, eu sou um cara que eu conheço muito mais, acho que de rock do que qualquer outras coisas. Hoje em dia eu tô tentando correr atrás disso, assim, sabe? As pessoas perguntam muito, pô, o que Legal. que você tá ouvindo, o que que você escuta, tal, e eu fico assim, pô, cara, eu tô ouvindo muita coisa dos anos 70, às vezes eu tô ouvindo coisa de agora, às vezes mas eu tô sempre buscando, assim. Então chega um Cassiano para mim hoje em dia, eu trato como preciosidade, eu falo assim, pô, isso aqui influenciou muita coisa que eu gosto, assim, que é outro caminho que eu aprendi a fazer, né? Tipo, por muito tempo a gente ficou preso ao System of a Down, a gente ficou preso ao Rage Against the Machine, ao próprio Charlie Brown Jr. aqui. Charlie Brown Jr. Pô, o Chorão era um cara que falava muito nas músicas dele, falava, terminava a música, ele, Suicidal! Aí eu falava, Suicidal? Quem é Suicidal, né? O que tá falando de suicídios? O que tá falando? Aí eu entendi que, pô, aquela música tinha uma influência de uma banda chamada Suicidal Tennis. E aí tinha um cara lá chamado, pô, tocou depois, dessa mesma banda existe uma linha chamada Infectious Grooves. Essa banda tinha um cara chamado Robert Trujillo, que hoje em dia é o baixista do Metallica. Assim, a conexão entre grandes músicos, ela nunca é acidental. E aí você só vai entender isso quando você se abre para outros estilos, quando você começa a entender que esses caras foram influenciados por muita coisa que às vezes você tem preconceito, assim. Sacou? Quando você começa a entender, quando você vê o Earth, Wind and Fire, por exemplo, regravando Ponta de Areia. Ponta de Areia é Milton Nascimento. Tem entrevista dos caras falando que eles não existiriam se não fosse Milton Nascimento. Olha a importância disso. Foda, Olha o que, né, que é o Earth, Wind and Fire para a música, para os Estados Unidos, para a música como um todo. Existe um baixista hoje chamado Fernando Rosa. Ele tem uma página chamada Fernando Rosa BASS, né, que é baixo em inglês, bass, né? E esse cara toca muito swing, que a gente chama popularmente, né? Muito da era disco, muita música romântica e tal, muito Earth, Wind and Fire. E esse cara, você vê pessoas do mundo inteiro comentando na live dele. Você vê que muita gente comentando, falando assim, cara, se eu tivesse te conhecido na faculdade, você teria sido meu crush, assim, porque ele se veste como os músicos da época, ele tem toda essa preocupação. Que bacana, A vou música, procurar. ela faz te fazer viajar nesse sentido também. Então, assim, é uma responsa muito grande que você vê que a música tem no nosso desenvolvimento como sociedade. Você vê que um cara que nasceu que tem 3 Corações, se eu não me engano, eu não sei direito a cidade do Milton, um cara que nasceu em Minas, influenciar uma banda igual o Earth, Wind and Fire, que regravou uma música do cara. Isso é animal, cara. Isso é absurdo, né? Cara, isso já me remete a gente pensar que. Não quero ser duro nas palavras, mas é burro você se restringir a um gosto musical só. Hoje, É burro com você. Tipo assim, com você tá fazendo. você. Tipo, você não Você tá merece se isso, privando cara. de ouvir. Cara, hoje, Faz isso com você, né? se eu falo pro Eric de 16 anos que o de 34 quebra o joelho sambando ouvindo Pichote, ele queria me bater. Como assim? Como assim? O bagulho é rock. E até hoje eu ainda vejo de vez em quando uma galera. Outro dia rolou um vídeo na internet, no Instagram, no TikTok, uma mina toda roqueirona. E o vídeo dela tava tocando um rock pesado de fundo, ela com cara de bravo e a legenda, né? Quando você descobre que o seu crush que gosta de rock tá ouvindo pagode. E aí a galera fala assim, mano, você tem que se permitir ouvir outras coisas. É aquele Sim. papo do cara que tipo assim, não, o bagulho é rock e acabou. Eu não sei se existe isso em outros gêneros musicais. Como o rock tá mais perto de mim, eu vejo muito
dos roqueiros isso. Mano, o bagulho é só rock, só pode ouvir rock, 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 rock. E a pessoa acaba se privando até de se divertir. Conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que a música depende muito do ambiente que você tá. Às vezes num churrasco, eu posso começar um churrasco ouvindo um Raça Negra, por exemplo, eu faço um churrasco com o Gabriel, com o Gustavo, com o Duque, são os brothers nossos. A gente pode começar esse churrasco ouvindo, sei lá, um pagodinho que faz sentido com o churrasco. Lá pra meia-noite, que a gente tá muito louco, ou bota o CPM 22 aí pra gente lembrar da nossa adolescência. Depende do momento que a gente Então, tá ligado? E muita gente, eu acho que hoje em dia a galera que é da nossa idade já percebeu isso, mas uma dica que eu dou pra galera que é mais nova, não se prive a um gosto só, se permita ouvir outras coisas. Eu acho que vocês dois também têm esse mesmo consentimento de que depende do momento, né? Vou, Sim. vou Com num jantar quem, romântico com a Gabi e momento. vou colocar um Metallica de fundo pesadão e não é bem por aí, Pois né? é. Eu dirigindo, por exemplo, só gosto de MPB. É uma música que eu não preciso me esforçar para entender, é uma música relaxante no geral, músicas boas. Então eu tô ali dirigindo, ouvindo MPB. Em à casa, noite, então, é lindo, né, cara? Tipo, se pois dirigindo numa é, cidade à noite ouvindo no MPB, sem pra trânsito, mim né? tem Puta, um quê tem um charme lindo, Tem cara. um tem. charme, né? Tem um charme. Tem um É certo. quase, é quase um jazz, assim, é gostoso, você Pô, que relaxa, você linda, coisa fica linda, bem sim. sossegado. Aí em casa, por exemplo, trabalhando, eu ouço um pop, ouço um rock, mas de boa, para me incentivar aqui, para eu manter minha mente ativa. Num restaurante, é o que você falou, vou ouvir ali um jazz, vou ouvir uma música mais tranquila, não vou querer alguma coisa mais pesada. Aí, se eu quero extravasar, se eu quero dançar, eu não sou de dançar, obviamente, mas se eu fosse, aí seria um pagode, seria até um rock mesmo, para bater cabeça, para desestressar. Tem dia que você tá estressado, que você quer realmente soltar os cachorros. Aí você bota um rock ali para aliviar a tensão. Tem, para todo momento Casamento, tem cara. Casamento. Você casamento. vai num casamento, você, tipo, pô, você Banda de casamento e banda de toma uma, formatura. toma duas. E Isso. Tem coisa formatura. melhor, né, velho? Cara, é o que a gente tava falando agora. Não faça isso com você, assim. Não se prive de momentos assim. Porque Sim, uma parada que eu já falei com vocês, assim, vocês com o podcast de vocês estão exercendo uma parada muito impactante na vida social de vocês, assim, porque quando vocês trazem um advogado, como vocês trouxeram, quando vocês trazem um nutricionista, como vocês já trouxeram, quando vocês trazem pessoas para professor de inglês, para falar de música, para falar, cara, vocês estão tipo, vocês estão fazendo uns cursos de graça, tá ligado? Vocês estão tipo pior se que é verdade. habilitando a conhecer pessoas, tá ligado? Marquito, Vocês fomos estão se descobertos. habilitando Pô, exato, porque, cara, tipo assim, como é para você hoje em dia falar de direito depois de você ter conversado com um monstro do negócio, tá ligado? Como é que nessa conversa não é nada tanto de ensinar, mas de refletir. Aqui a gente vai Sim, fazendo uma regressão, a gente vai se reconhecendo um no outro, falou, pô, você também, eu também. Então eu acho que é tipo assim, com a música é a mesma parada. Tipo, é um recorte menor, né? Porque a gente tá falando de um assunto, tá falando de um nicho. Mas quando você se permite a ouvir outras coisas, assim, às vezes você tá se permitindo a ouvir história, tá ligado? Às vezes você tá se permitindo a ouvir, tipo, uma cultura. Nem se trata de gostar, tá ligado? Nem se sim. trata, se trata de você pegar, ouvir uma parada e você fala assim, caralho, que louco isso. Que animal isso. Tipo, quando você, pô, eu não sou religioso, eu não sou a Igreja Batista Protestante Americana, ela tem esse, Ah, esse, esse DNA. Como é que você vai entrar num lugar desse? Cara, não é uma parada que talvez eu vou ouvir todo dia, mas cara, não tem aquilo ali tem como. um valor. Não tem como, cara. Pera aí, meu áudio tá vazando aí? Não. Não? Tá. Não tem como, você deu um exemplo aí que aí você já. Agora você falou, já me veio na cabeça aqueles corais, um monte de negão, negona, metendo um zup-gober igual a mudança de hábito. E aí você fala, não, eu só gosto de rock, isso aí é ruim. Que, sabe, tipo, não é que realmente música é algo que você tem que, na minha humilde opinião, se permitir e saber que, cara, é de boa você ter um gosto musical primário, que é o que você vai, pô, quero chegar e ouvir. Como também é de boa você estar numa roda de amigos e que tocar alguma coisa e falar, cara, legal, tá bacana ao meu ouvido isso daqui. Eu lembro de uma vez, Gabi, não sei se você vai lembrar disso. Entramos numa discussão fervorosa, muitas das que a gente já teve na nossa vida, eu, você e Edu, sobre rap e funk. Rap é cultura, funk não é. Funk é cultura, rap não é.
E, cara, tudo depende de como você enxerga e como você pensa fora da caixa, né? Pra muita gente, funk não é cultura, porque só fala sobre morte, sobre sexo. Pra muita gente é cultura, porque é o que dá acesso ao pessoal da favela a conhecer coisas novas e tudo mais. A música, eu acho que ela transcende muito, te permite N coisas, né? Não tem como você bater o martelo de algo que é ruim. A não ser se seja eu tocando baixo e você falar, esse moleque não sabe tocar, é ruim. Aí beleza, tá ligado? Mas eu acho que se um cara chega no mainstream, alguma qualidade ele vai ter. Alguma Eu acho qualidade que ele. que eu vejo assim, eu acho que a forma como a parada existe ajuda muito a você enxergá-la como cultura ou não. Então, quando a gente está falando, sei lá, são camadas, né? Quais camadas o estilo entra? Ele te influencia, ele te influencia no jeito que você vai usar o teu cabelo, a roupa que você vai usar, a tua leitura a respeito de certos fatores, assim. Então, tipo assim, normalmente a gente até encontra essa coisa mais visceral da pessoa atacar o funk ou atacar o funkeiro, quando a pessoa ela é muito definida a respeito de algumas coisas, de alguns valores relacionados à segurança pública, a como ela entende que as coisas devem funcionar e tal. Então, assim, eu acho que a música ela vai se enraizando. O rock, a gente fala muitas vezes do rock como uma atitude, por exemplo. Sim. Então, a gente consegue identificar a cultura no rock. Assim, pô, é uma cultura, o rock é uma cultura. O rock, ele influencia, ele quebra várias camadas. É o cabelo, é a forma, é o que você come, é o que você tá falando, é com quem você anda, é com quem você sai na mão, é quem você coloca na tua linha de inimigo, sacou? Eu acho que a música, ela exerce, ela vai conseguindo exercer talvez o seu peso como cultura nesses fatores, assim, o quanto ela vai influenciando diretamente na vida das pessoas, assim. Se ela é uma parada, talvez, assim, hoje em dia a música clássica, a música erudita, ela talvez não paute tanto, ela pode ser admirada, mas ela não paute tanto um comportamento, ela não paute tanto um costume, ela não paute tanto uma forma de se vestir, entendeu? Porque o que a gente conecta à música clássica é uma coisa tipo assim, de perucas e Idade Média. terninhos, é uma Idade coisa, Média. isso, sacou? Então assim, eu acho que, obviamente, ela tem a cultura também, tá? Não tô falando que não é, tá? Pelo amor de Deus, até porque ela remete uma coisa, uma imagem muito forte. Não mais hoje como antigamente. Como essas coisas também vão passar. O funk vai ficar um pouco mais fraco, pelo menos o estilo de funk que a gente conhece hoje. A gente já conheceu o funk estilo Melody, né? Que era aquela coisa que você encontra muita. Pô, se você escuta Strange Love do Depeche Mode e você viaja para o Rio no começo dos anos 80, você vai ver a mesma batida, sacou? Tem Tipo, aquela influência. coisa muito forte. Então, assim, é importante por causa disso também, eu acho, assim, o meu conselho vai muito também nessa linha, assim, pô, tu vai entender que você é uma coisa que você nem conhece. É, Você já escuta aqui hoje, mas você é nem impressionante, sabia. né? Como que a música tem vários fatores que fazem a gente se ligar a ela. E não precisa ser mais de um fator, pode ser somente um fator, não pode ser nenhum, não sei. Mas, por exemplo, o Gabriel falou de cultura, eu falei de letra, o Eric falou de ritmo, e são só três exemplos com que faz a gente se linkar à música. E uma coisa interessante, que foi um tema que eu pensei durante essa semana, para a gente conversar aqui hoje, é que nem sempre aquela música em si, que representa uma coisa muito boa para você, realmente significa aquilo e realmente significa aquilo para os outros. Então, por exemplo, a gente ouve a música do Claudinho Bochecha, que é aquela Claudinho sem bochecha, não sei o que, sei lá. O Bochecha estava vivo na época e era uma música bonita. Ao Depois que contrário. o Claudinho Claudinho estava estava vivo, vivo, né? Bochecha o sem Claudinho. Claudinho estava à época o Claudinho estava vivo na época e era uma música legal, animada, tal. Depois que claro, algumas pessoas podem achar também um lado triste, mas depois que o Claudinho morreu, a música tomou um outro lado que, cara, que música triste realmente, se é um sem o outro não faz sentido, não sei o quê. Nossa, Parece que a Então, música foda. preveu, né? Parece que a música parece que a música preveu. preveu.
Isso é Então muito existem foda. músicas que te afetam de uma forma que realmente, pra você, aquilo é único, é íntimo. E Nossa, de também verdade. existem os casos que a gente usa a música, ai, que música bonita, que ritmo gostoso. Vou colocar no meu casamento essa música. Só que você vai ver o significado daquela música, quer dizer que o marido trai a esposa, quer dizer que a esposa é obsessiva, quer O dizer cara que bate na mulher. é uma baixa da mulher. Tipo, a letra da música é bizarra, mas ela é gostosa de ouvir, então eu vou pôr no meu casamento. É impressionante, né? Como a música permite todos esses tipos de situação. Tem Cara, um. Sexed Up do Robbie Williams. Why don't we break Sim, up? falando de Cara, separação. tipo, E e a a galera põe galera. no casamento pra entrar no casamento, Essa né? música, não, assim, a gente não tem essa coisa de meia-culpa porque a gente já entendeu nessa idade que é coisa de otário. Eu amo Uhum. essa música, cara. Só que assim, eu tenho medo assim de escutá-la em uma situação talvez onde deixa entender que eu tô Você tá querendo querendo dizer terminar. aquilo, tá ligado? É. Não tem nada a Você ver canta essa olhando no olho dela, né? Amor, why Why don't we don't you break? break? É. Tem um perfil no Instagram que é um professor de inglês que ele começou a postar vídeos assim. Um professor de inglês entrando num casamento. Aí tá tocando, tipo, umas músicas nessa pegada que vocês falaram. Entraram de casamento falando sobre terminar. E o professor de inglês com aquela cara, tipo, mano, ué, essa música não tá condizendo. Não tá legal. E, cara, se você for pra pegar, tem muita música que a gente, como é, por ser brasileiro, não vai entender, todo mundo vai entender 100% da letra, vai gostar por causa da melodia. Se é uma melodia batidinha, tem uma música do Justin Bieber, se eu não me engano, que fala sobre do porquê que ele terminou com a mina, que tipo a mãe do cara não gostava da mina, e a melodia parece com uma puta música romântica, uma declaração de amor. O que tem de vídeo de Instagram, a galera botando essa musiquinha de fundo, 10 anos de namoro, e essa música não foi, irmão, Sim. não Não, é bem Veja por bem. aí. Veja bem. se a gente mergulhar nesse rio aí, ele é fundo. Eu lembro que quando o Eminem ele fez sucesso, uma das músicas a temática é aquela Cleaning Out My Closet, que ele tá o clipe ele enterrando a mãe, sacou? Aham. Tipo, e a galera colocava no carro à noite para parecer mal, porque a batida da parada é sinistra, Era assim, tipo, pesada, é. pô, é aquela coisa de tipo assim, o cara o Golf, né, o sei lá, o estilo, qualquer carro da época que eu não vou lembrar agora, eu não vou Golpe casar bem o sapão. carro, talvez, e aquela coisa da batida, assim, eu falo assim, pô, depois você fala assim, será que esse cara já viu esse clipe sinistrão, o cara É enterrando a mãe, sinistro. tá ligado? Sim. Mas acho que é muito o que o Marco falou, aí depende de como a música bate pra você, né? Total, total. Depende de qual momento você ouviu e aí te linka, tipo, puta, essa música. Eu tenho um exemplo sobre isso. A Isabela tá sempre no carro comigo e a gente vai ouvindo, como eu falei. O meu carro liga e tá no 89, de vez em quando a gente muda. E aí ela me falou esses dias um negócio engraçado que eu não reparei. Criança tem uma percepção um pouco maior. A gente tava. Domingo tava um solzão, a gente saindo e tava tocando um rock atrás do outro, uns rocks divertidos. E aí ela falou assim: Nossa, pai, no verão toca umas músicas bem mais legais na 89. Aí você, Que louco é isso, e cara. tipo, como assim, tá ligado? Mas porque pra ela, É ela, outra ela, pegada. ela linkou que está no verão e as músicas que está tocando são mais agitadas. Talvez no inverno seja uma. Uhum. E às vezes tem às vezes tem um porquê por trás disso. Cara, uma Não vez eu sei. ouvi de uma criança isso, uma parada e, tipo, fez muito sentido, assim. O nome dela, hoje em dia ela já é uma mulher, já, porque na época a gente fazia aula de violão e ela é filha do nosso professor, que é meu amigo também. Aham. E ela fala, ele falou assim, cara, a Ana falou pra mim um dia que Love Me Do dos Beatles é uma música de banho. E cara, desde então é uma música de banho, porque pra mim faz Love me muito do. sentido, faz muito sentido aquela coisa da alegria do banho e eu não É, sei de onde vem isso, tá? Deve ser talvez uma parada meio dada pra gente por meio de filme, a gente não tá conseguindo lembrar a referência sim. talvez, mas fez total sentido. É muito louco. De onde será que vem isso, né? Essa coisa das músicas alegres no verão, ou a música do banho, ou é muito louco isso, né? A gente precisa Memórias chamar. afetivas. Precisa chamar um psicólogo para explicar sobre isso. Deve Né? ter, sim, isso que o Marco falou da memória afetiva. O que você tá ouvindo no momento te marcou e você disse, puta, essa música. E aí até o Gabs colocou aqui sobre músicas que te fazem chorar, né, Gabs? É um assunto interessante para a gente encerrar e que já tem a ver com o que a gente tá falando sobre as emoções que a música traz.
O Gabs, vou até ler, ele colocou: a letra que um dia já fez você chorar tinha a ver de fato com o porquê você estava chorando ou era pela melodia? A gente acabou de falar sobre, às vezes, a pessoa não entender o significado da música e atrelar ela a um momento por causa da melodia, por causa do que você estava ouvindo. Quando o Gabs falou isso, eu fiquei pensando, falei, não, acho que nunca chorei por causa de música. E aí eu lembrei que recentemente uma música me fez chorar pra um caralho. E até falei pro Gabs, talvez eu chore falando sobre isso no podcast. Eu nunca, eu sempre, a música sempre fez muito parte da minha vida, como eu falei. Eu escuto Raça Negra, eu lembro de quando a minha família era bem unida, que a gente fazia várias festas. Escuto rock, eu lembro desse meu amigo Paulo, eu lembro dos rolês que eu fazia com o Gustavo. Eu tive banda com o Gabriel, a gente andava muito quando a gente tinha essa época. Vários momentos de músicas na vida me remetem. E aí eu preciso voltar um pouquinho, né, para explicar o porquê que essa música me fez chorar. Ano passado, o meu pai faleceu. Quem ouve o podcast e quem me conhece aqui sabe que nos últimos anos de vida do meu pai, nossa relação, não vou nem dizer que era conturbada, não existia. E aí, só pra explicar o tanto que não existia, eu lembro que eu tava jogando um videogame com meus amigos, com o Felipe, com o Bolívia, e meu irmão mandou mensagem pra mim: pô, o pai faleceu. Aí eu pedi um momento pros moleques, tipo, conversei com ele e tal, e o Fê perguntou na mensagem que foi, eu falei, não, meu pai acabou de morrer. Ele falou assim, não, você tá bem? Eu falei, não, vamos aí que eu tô bem, vamos continuar jogando. Continuei jogando. Minha Sim. ficha não caiu, tá ligado? Que meu pai tinha falecido, muito porque eu até já tinha falado pro Gabs. Ele não fazia mais parte da minha convivência. Simplesmente foi, tipo, é até escroto que eu vou falar, mas como se fosse, tipo, tal pessoa morreu. Eu falei, não, beleza, o cara morreu aí, firmeza. As pessoas Porque, projetam muito, assim, então, tipo, só vai entender, talvez, o que você tá falando, quem teve um pai ausente como você, entendeu? então, Tipo, e se você aí teve uma relação muito próxima com seu pai, talvez você não vai entender o não vai que que é entender, vai isso. me achar até um escroto, né? Isso. E aí, a memória recente, tem essa parada de memória recente, né? E subconsciente. A memória recente que eu tinha na minha cabeça era isso, tipo, meu pai e minha mãe, e beleza. E aí eu tava passando uns vídeos e ouvi aquela música, aquele samba que é o Naquela Mesa. E, mano, o bagulho veio como um turbilhão de gatilhos na minha cabeça, porque a letra me lembrou de quando eu tava. Peraí. Bela. Caralho, achei que não ia chorar. Vai embora, vai embora. Tamo junto. Manda ver. Vai embora, não precisa ter pressa não, mano. Eu vou tentar. Me lembrou de quando eu ficava. Tinha um horário que meu pai chegava, quando ele morava com a gente. E eu lembro que esse horário era o horário que minha mãe chamava a gente pra subir, que a gente morava em condomínio. E era religioso isso. Sobe que seu pai chegou e a gente tinha um respeito muito grande pra gente, cumprimentava ele na frente de todo mundo com um beijo no rosto, a gente tinha esse carinho. E eu lembro que eu me lembro de eu ficar sentado assistindo TV e meu pai na mesa ao lado, jantando, tomando a cerveja dele, e a letra fala sobre isso, né? Naquela mesa ele sentava sempre, e é sobre uma ausência da pessoa. Mano, o bagulho na hora bateu a Que letra, a foda. lembrança do meu pai, e eu falei, caralho, meu pai faleceu. E essa música, eu tô falando dela, tô chorando, vocês estão vendo aí, quem tá assistindo. E, e não sei o que me aconteceu, que a gente falou no episódio do Dr. Fran sobre o algoritmo do TikTok, né, Marquito? Que ele Uhum. te entrega o que você assiste. No dia que passou essa música, eu deixei ela rolando um monte de vezes. Cara, foi a semana inteira, todo momento, uma outra interpretação de uma outra pessoa dessa música. Eu chorava, chorava. Se eu botar agora lá pra ouvir, vai me dar bagulho. E é uma música muito forte. Quem não conhece, procura e vai entender o que eu tô falando. E, puta, é foda. É uma música que é pesada e eu nunca tinha chorado por causa de uma música. E o Gabs, quando eu contei pra ele que ia falar sobre isso, ele me deu um porquê muito engraçado, né? De como a música é filha da puta com a gente, né? Até eu ouvir essa música, eu era indiferente com o falecimento do meu pai. Aí a música veio e me mostrou, irmão, você não é não, você só tá escondido esse sentimento aí em você. Põe ele pra fora. É muito foda. A música tem um poder muito grande na gente, que devem ter vários estudos psicológicos e tudo mais, e. Total, é um negócio Né? absurdo. Tipo, a música é a expressão. Então, tipo, esse cara que expressou, que colocou essa letra junto, colocou essa melodia e tal, ele nem fazia ideia que ele tá conversando contigo, cara. Mas Sim. ele conversou, cara. Tipo, ele conseguiu encontrar o caminho que você não conseguiu na hora que você recebeu
a notícia por telefone. Olha que louco isso. Tipo, Né? Cara, eu acho que música, o Gabi estava falando um tempo atrás sobre a música a música clássica hoje não faz mais sentido pra gente, mas ela ditou muito na Idade Média e tudo mais. Eu acho que, não sei qual a opinião de vocês, mas música é o que mais dita a nossa cultura e a sociedade. O Gabs deu um rascunho no começo. Eu achava um tempo atrás que não iria surgir novos estilos musicais. E aí o que está muito na moda hoje em dia é o trap, né? E você vê muitos jovens se vestindo igual trappers hoje em dia por aí. E Tem aí amanhã vai surgir outra coisa. Clubber, lembra? Marquito, clubber, todo mundo Vários. queria ser clubber. Você vai ali perto da região do Remeleixo, os caras se vestem como forrozeiro, tem o bagulho. A música é a coisa que, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, é o que mais dita a cultura do que qualquer, seja política, seja futebol. Eu acho que a música é o que mais influencia a sociedade, pra frente ou pra trás, é a música. Sabe o que eu acho impressionante, Eric? Eu tenho o meu Spotify, né? Que eu, na verdade, eu uso o Google Music. E toda música que eu gosto, eu vou lá e dou um like, né? Dou um joinha pra cima. Eu lá, like. Ele vai criando uma playlist desses likes. paralela. Mesma coisa comigo. Sim. Cara, eu fui um dia ver quantas músicas tinha nessa playlist. Cara, mais de 4.000 músicas. Caralho. 4.000 músicas. E para pra pensar, são 4.000 músicas diferentes, sabe? Letras diferentes, batidas diferentes. 4.000 é muita coisa. E deve existir mais de 100.000 músicas por aí, bem mais, né? Obviamente. Eu- Mas, cara, 4.000 músicas que eu gosto, né? é muito bizarro botar isso, sabe? Caramba, como é possível? Outro Então, dia eu fiquei realmente a curioso pra música. saber quantas bandas tem no Spotify, tipo, mano, tá ligado? Passa de 1 milhão. Não, Caralho, Marco, a me música não impressionou tem isso, mano. limite, velho. 4.000 músicas. E eu queria encerrar perguntando isso até pro Gabs. De vez em quando me dá umas brisas de pensar, será que a música um dia vai acabar? Ela é finita ou é infinita? A questão da musical, tipo um acorde. Quantas variações um acorde pode ter? Às vezes o começo da música o acorde é parecido e o cara muda um já vira outra coisa, né? Eu acho que não tem como um dia achar assim, mano, não tem mais nenhum acorde, todos foram usados, todas as letras foram Eu usadas. acho que até você pode chegar a essa conclusão assim, porque a música é uma ciência, tipo, ela é uma ciência, talvez nesse sentido, desvendada, mas é que a gente não dispõe. é, 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 Deve ser muito. É até um caminho que eu corri um pouco disso, assim, tipo, não vou falar que é ruim, porque não é, mas acho que se você entra muito dentro da música em termos de teoria, em termos de conhecimento mesmo, de você estudar toda a história do negócio, acho que música fica um negócio muito diferente para você, assim. E eu não queria, eu preferi manter isso longe de mim, porque realmente faz muito sentido o que você falou, essa coisa do cara falar assim, tipo, pô, talvez para essa pessoa, talvez para esse cara que entrou nesse nível, que foi pesquisou, que entendeu, que sei lá, eu acho que ele vai muito assim, aquela coisa além do nível maestro. Para esse cara, talvez ele corra esse risco, mas a gente não tá ligando muito para isso quando a gente escuta a música. Então essa vai renovar. Hoje em dia, com a nossa idade, a gente consegue identificar muitos padrões. Então, sei lá, toca uma parada na rádio. Esses dias tava tocando uma menina é, que a música dela parecia muito com uma música do Paramore. E eu Sei, falei, a gente, é a Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Aí eu falei assim, pô, cara, pra mim é aquela coisa também. A gente tem uma responsa muito grande, assim. Agora a gente tem a responsa de não ser um tiozão chato, tá ligado? A gente tem uma resposta de, tipo assim, não começar a tratar o que é novo pro cara como se fosse chato pra gente só porque não é novo pra gente. Então, assim, tocar o negócio, eu não vou falar assim, pô, pô, nossa, esse negócio é a cópia do Não Paramore. seja babaca com gosto Não alheio, seja né? babaca. Você fala assim, pô, você já viu o Paramore? Mano, isso aqui parece que você vai gostar disso aqui também, mano. Escuta isso Sim, aqui. acho que esse caminho é o melhor, né? Troca, entendeu? Faz essa conexão vai vir muito mais fácil. A gente vai conseguir frequentar, porque, pô, é muito legal. É uma coisa que a gente estava falando de pai. Eu não tenho isso com meu pai. Eu não tenho, uma parada que eu não tenho com meu pai, por exemplo, que eu estava falando para Jéssica. Eu tenho uma agenda de show grande assim que eu já fui e uma que eu ainda quero ir. Mas principalmente se eu tiver uma menina ou uma menina, se eu tiver um filho ou uma filha, eu quero levar. É uma conexão que eu quero criar porque eu acho muito bonito, assim. Eu acho muito legal fazer essa transição, mas eu vou também ter que estar aberto aí com ela nos dela, entendeu? E tipo assim, eu não vou estar numas de tipo, pai chato rock and roll.
Sacou? tem que Tipo, curtir o momento, não, né? nem fudendo, eu quero curtir. Provavelmente quem vai pagar sou eu. E não vai estar barato, porque tá cada vez mais caro para show, cara. Tá Então, foda. assim, só para responder aquela enquete que você colocou da música, tem uma música, a Billboard. Antes de entrar aqui, eu fui para dentro, fui pesquisar, porque eu sou de 89, somos todos aqui dos anos 80, acredito. Sim, sim. E a Billboard dos anos 80 tem uma música que, tipo, eu tenho certeza que, tipo, ela ainda não me machuca, mas eu já tenho uma referência do tamanho do rombo, assim, que tipo, são as músicas que lembram pessoas chaves na nossa vida. Né? Essas músicas são, na minha opinião, as que fazem você chorar com as pessoas em vida, tá ligado? Porque, tipo assim, você sabe que você vai perder aquela porra em um dado momento, tá ligado? Você sabe que, tipo, a partida dessa pessoa vai tirar essa porra de você, tá ligado? E essa porra é existe um grupo chamado KC and the Sunshine Band. A gente tem essa transição dos anos 70, do final da era disco, talvez, para o começo da era New Wave, que começam os sintetizadores, e a gente vê bandas como o Ahá, o Duran Duran, você vê, tipo, essa leva forte. Só que também nessa época você ainda tinha tava muito forte o KC Sunshine Band, porque eles emplacaram hit em cima de hit. E se eu bem me lembro, se eu não me engano, eles são top 1 da Billboard com Please Don't Go. Que essa música aqui, isso, e a minha avó estudou até a quinta série, tá ligado? Ela ama, tipo, todas as versões possíveis dessa música, com o KC Sunshine Band, com o John Secada, o que deve ter vindo pra pista nos anos 90, com Hathaway, sacou? Tipo, ela ama. E eu sei que, pô, assim, eu consigo te dar uma lista de músicas que fazem isso comigo e o porquê disso, assim. Tipo, provavelmente você ouviu Arlindo Cruz e Sombrinha tocando Sem Compromisso, tocando quero te amar, então fica. Pô, vou chorar. E eu não tenho a melhor das relações com meu pai, mas eu já sei. Talvez tipo, você descobriu na música, e eu que já sei, tá ligado? Você tá Porra, sofrendo por antecedência, né? eu já sei exatamente o que vai. É que nem, pô, a gente vive isso em relacionamentos, não só amorosos, mas os de escola. Aquela música do Terceirão. Assim, caraca, mano, essa música eu tava em tal lugar. Você Viagem de consegue. formatura. Ou Linkar, você né? lembra com muito Momento. carinho, ou você não quer ouvir nunca mais, tá ligado? Tem Eu, alguma eu, música dessa, Marquito? então, eu vou ser meio anticlímax aqui do trio Parada, do trio Ternura, porque vocês falaram duas músicas que remetem, né, familiar, remetem a um momento de vida. E eu tenho duas músicas aqui que me remetem também a momentos. Na verdade, me remete a sentimentos diferentes, tá? Uma delas, a gente até já tocou aqui no podcast, Eric. Eu vou falar o nome dela, você não vai saber qual que é, mas eu vou cantar, você vai matar de primeira. Que é do Billy Blanco, Amanhecendo. Não Caralho. faz puta ideia, né? Não. Canta aí, Começou um canta aí. novo dia, já volta quem ia, o tempo é de Tempo é de chegar. chegar. De metrô chega o primeiro, seu tempo e dinheiro, Dinheiro. melhor me faturar. Vambora, Bom, vambora. exatamente, essa Tá na música. hora. Verdade. Essa música me lembra muito eu acordando cedo para ir para a escola, meu pai ouvindo Jovem Pan, 10h35, repita, 10h35. Então, essa música me remete muito a todo segunda, sexta, acordando cedo, então indo para a escola. Então, e essa música também, o sentido dela é aquele sentido de vamos trabalhar, vamos se mexer, vamos correr atrás. E isso mexia com o Marquinhos lá da infância, querendo ou não. Que Marquinhos falou, louco, pô, mano. tem que realmente, eu tenho que correr atrás para buscar o que eu preciso, para A vida não é alcançar meus balada. objetivos, a vida não é balada. Então, essa música, porra, é um clássico para mim. E uma segunda música, que aí realmente o sentimento não tem nada a ver, mas é um sentimento que vai crescendo por dentro, o pelo do braço vai ficando ouriçado. É um clássico do Richard Wagner, uma ópera praticamente, que é aquela Ride of the Valkyries, que é Sei. a da tananana, 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 e A ela vai Odisseia no crescendo. espaço, né? É, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai subindo. Isso, meu, o corpo tremelica de emoção. É um sentimento maluco, assim, não é tristeza, não é nada disso, mas é um sentimento que realmente, sabe, caramba, Mexe como que a Não, bastante. música eu,
Ela Essa ativa todos os música é sentidos, foda, né? Ela é essa foda música é mesmo. Isso. foda. E se você tá numa sala de Ô, cinema Spotify, ainda, deixa o é um Marco colocar só um absurdo. pouquinho dela no episódio, só 10 um pouquinho. segundinhos, 10 10 segundinhos, segundinhos. Spotify, libera aí. Qualquer coisa a gente fala com o Dr. O, Fran. o Richard, eu acho que já morreu Sacanagem. faz tempo, então eu acho que Ele não ele vai, vai ele não vai, autorizar. ele não vai clamar os Não, direitos autorais, né, Marquito? não. Patrimônio da sociedade, da humanidade, essa É música aí. tombado, é tombado, todo mundo pode usar. Essa, Acabei de pesquisar aqui, Marquinhos. Continuando, quem está ouvindo no Spotify agora e não tá vendo, o Marcolino teve que sair porque é um papai de primeira viagem, foi dar banho no Cris. Vou Uh! encerrar pela primeira vez sozinho esse podcast junto com meu amigo Gabriel. Tamo aí, tamo Esse, aí, tamo aí. esse é o momento, Gabs, que pra gente encerrar tem que antes falar dos nossos patrocinadores. Você até falou sobre shows que estão ficando cada vez mais caros, então a gente precisa de dinheiro, né? Pois é, muito. Muito dinheiro. Então, como é que esse podcast ganha dinheiro, Gabriel? Através do nosso Apoia-se, que é o nosso programa de apoio coletivo, que é no apoia.se vai apoiar hoje. O nome já diz, através dele você nos apoia a continuar tendo o grande prazer de continuar com esse podcast, fazer coisas bacanas, já criamos nossa animação. Gabs, que está aqui hoje com a gente, gravou a nossa intro, fomos no estúdio, quem pagou foram nossos apoiadores, que a gente, porra, amou demais isso. E não só isso, quem é Esse nosso, filho é nosso. esse filho é nosso. Quem é nosso apoiador também concorre todo mês a um gift card no valor de R$ 100. Pô, interessantíssimo. Você nos apoia e pode ganhar alguma coisa. Falei, Gabrielzinho. Gabi, Com inclusive, já ganhou certeza. algumas vezes. E por Inclusive, último, virei, como é que fala? Virei cliente da loja, né? então, isso que eu ia falar agora. Por último, através do nosso podcast, você pode anunciar a nossa empresa com um range de apoio lá que não é tão caro assim. E hoje a gente tem quatro empresas que anunciam com a gente. Gabs já deu um start, que ele falou, fui cliente da loja. Qual loja, Gabriel, que você virou cliente? SDC Imports. Tá Compre vendo sua como, camisa lá. tá De vendo time de como futebol, de time de basquete, do que basquete, você quiser. NFL, tá Eu vendo como comprei uma funciona? peita agora do River Plate de 96, que eu tô Eu muito vi. orgulhoso. Muito orgulhoso. Tá vendo como funciona anunciar com a gente? Gabi está aí comprando direto, inclusive está gravando com a gente nesse momento com uma camisa de basquete que ele comprou na SDC Imports. Aqui, Então, ó. quem tiver interesse em conhecer os produtos deles, é só entrar em @SDC Imports. Gabs, esse episódio foi sobre música. Qual o momento da nossa vida que a gente. Pô, aqui eu tenho que ouvir uma música romântica para dar o clima. Quando a gente tá onde, Gabs? Quando a gente tá na ação com a gata, né? Ação com a gata. E qual é o melhor lugar para ir para ação com a gata? No Lenid Ah, Motel, com certeza. obviamente. O famoso hotel com M. Motel com a Lenid Motel. Que quem quiser conhecer as suas suítes, tá com uma suíte nova aí que vou te contar que presidencial. Só entrar lá no Que Lenid isso, Motel hein? e no site deles que é o motellenid.com.br. Marquito voltou? seria Marvin Gaye a música mais tocada no motel? Ou A Let's, Caminho de? let's Get It On? O Sexual Healing Sexual também. Healing também, pode ser. Esse cara já fez Inclusive, muito filho já, viu? no nosso episódio de motel, quando ainda podíamos colocar intro, foi uma dessas duas que a gente colocou na nossa intro, Isso. né? Já fez Cara, muito filho essa música já. pois é. Assim, eu sou meio suspeito pra essa parada, assim, porque eu prefiro dar a escolha. Você quer ouvir o quê? Porque se me deixar, vai tocar Sade, vai tocar Antena 1, assim, tipo, eu sou, Mas, mano, a Antena 1 e Alfa FM é o que mais deve tocar sou zero sexy pra em esse momento. motel. Vamos pro próximo, por falar em música. Quem aqui não cresceu ouvindo a música clássica? Marcolino e Gabriel. Come, 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 come. Aonde é o melhor lugar para se comer? Além do Motel Lenige, comer comida, panificadora da Serra, rapaziada que é da região de Itapecerica da Serra. Hoje em dia, quem é padaria que só vende pão fica para trás, né? Então os caras têm cardápio de almoço, na parte da noite tem pizzaria também, e quem é ali próximo, eles também têm delivery, que a gente sempre tá esquecendo de avisar, Marcolino. Às vezes o pessoal fica com aquela preguiça de ir, tem um delivery também. Entrar no Instagram deles, que é o @panificadora da Serra. Nos melhores Por- aplicativos, Eric, o direto ligando pra É eles. direto pelo Instagram deles, tem um linkzinho do delivery deles. Combinado. Combinado? Por último, não menos importante, eu sou um cara que hoje em dia ando bastante de carro, porque eu sou um burguês safado, não quero mais andar de busão. E eu acho que a grande maioria da galera que nos ouve no carro, e muita gente tem acesso à música através do rádio. E quem não tem carro, Marquito, vai aonde? Vai na Militelo Multimarcas, Eric, adquirir o seu veículo.
Exatamente. Inclusive, Gabriela está aí na iminência de mais uma vez de Ó, querer achar um carro. Acionei o Ludão para o serviço de Tingo dos carros, né? Eu falei, Ludão, ela tá a fim de um Tingo, até tal taxa de valor automático. Ele tá na busca e não está fazendo isso só porque ele é meu amigo. Se vocês tiverem um carro que vocês têm interesse, é só entrar lá no @Militelo Multimarcas, trocar ideia com eles na DM, que eles vão procurar um carro ideal para vocês, Marquito e Gabs. Aí dá para sim, dizer aí então que sim. o podcast vai vender o seu primeiro carro na Militar Multimarcas, Eric? Tomara, Marquito, tomara. Vamos ver Boa. aí. Vamos ver aí, que Se seria, Deus, se seria bom Deus para abençoar, eu todos. compro lá. Se não, Boa! depende da bênção, né? Falta vir o dinheiro. Po- Mas vindo, Pode ir lá que o Marco garantiu que o IPVA tá na conta, a Militelo vai pagar. Vai boa. pagar, eu garanto, velho. Se não pagar, pode me cobrar o Luciano Leal. Não me cobre. Certo. Vamos lá. Para a gente encerrar, eu fiz na semana passada um questionáriozinho no nosso Instagram com algumas perguntas sobre música. Inclusive, eu queria agradecer. Foi um dos posts que a gente mais teve interação, né, Marquito, no nosso Insta. Sim. Encontramos talvez a fórmula de interação, seja que pesquisa sim ou não. Galera, pô, eu gostei bastante, fiquei muito feliz. Até mandei pro Marco, falei, caramba, Marco, teve bastante voto, a galera participou legal. Eu tô feliz E porque a tua postagem no Twitter tava meio revoltada quanto a isso, sim, tava, acho tava que bastante. gerou engajamento, sim, foi Tava bastante. legal, Falei pro Marco, falei, legal, Marco, valeu a pena. Porque eu não vou entrar nesse assunto porque não é parte do podcast. Enfim, mais fácil eu falar da coisa boa. Agradecer todo mundo que participou, porque, putz, né, às vezes a pessoa pode nem ouvir o nosso podcast, normal, ninguém é obrigado a ouvir, mas ela esticar num sim ou não colaborou para pro nosso Muito. encerramento aqui, né? Então eu fiz 4 perguntinhas e a gente pode até dissertar um pouco sobre. A primeira pergunta que eu fiz, a gente falou no começo, né? Se você tem uma banda artista favorito, eu disse que de primeira eu não saberia responder, mas se eu for obrigado a responder, eu respondo Michael of a Down, pode ser? Tá System of bom, Jackson, tá bom. pode ser? Eu No pique, respondi, no eu pique, Marquito, respondi sim, Eric. tem Eu banda respondi favorita, sim Marquito? na pesquisa, mas pensando bem, cara, hoje em dia não. Hoje em dia Não? eu gosto de muita coisa. Eu já disse que gosto de rock, gostava de rock. Hoje em dia, se tocar uma Dua Lipa pra mim na rádio, eu vou dançar, mexer o ombrinho com toda certeza, cara. Mas um Então, não. favorito, assim, você fala, puta, esse cara eu gosto mesmo, tipo, Ah, porra, Green Day, talvez. Green Green Day eu Day? gosto bastante. Ira, pra citar uma banda brasileira, também gosto bastante. Ficaria nesses dois. Boa. Gabs? Eu não queria cair nessa não, então vou falar não igual o Marco. Mas assim, até porque eu mudo toda hora, tá? Eu mudo toda Tá. hora. Toda hora eu descubro mais sobre alguém, assim, acho que a pessoa que eu mais, o artista que eu mais estou fascinado a respeito, assim, hoje em dia é o Milton Nascimento mesmo. Legal. O Gabs é um cara muito de momentos, mas se me perguntasse, Eric, o que você acha que o Gabriel mais gosta? Gabs, é Foo Fighters e brasileira é Garage Fãs, eu respondo por você, tá? Pô, tem o Garage. É porque, assim, são duas bandas que eu... O Garage seguiu outro caminho, né? O Farofa tá com o Césper agora, o projeto dele. O Foo Fighters eu realmente não acompanho mais. Inclusive, fiz uma doação das coisas que eu tinha do Foo Fighters para um cara que gosta mais, meu amigo, o Renato Noda. Tá, legal. E foi numas de que não quis vender, quis dar para alguém que daria tanto valor quanto eu dava. Então, assim, obviamente tem um lugar enorme no meu coração, escuto, mas é que eu mudo toda hora, assim, hoje em dia eu tô fascinado por outra coisa. Nesse momento, né? Nesse momento é outra coisa. Então, aí na pesquisa, 87% da galera que respondeu colocou que sim, tem uma banda e artista favorito, e 13% respondeu que não. Então a galera é mais decidida que nós três aqui, né? Sim. É. Aí a próxima que eu perguntei foi se você procura ouvir coisas novas. Eu respondo por mim que não. Inclusive, eu não procuro ouvir coisas novas nem das bandas que eu gosto. Eu vou treinar, eu treino todo dia e eu abro o Spotify e coloco uma dessas bandas que eu consigo numerar, acho que umas 12 bandas que eu gosto. Tanto que eu não procuro nada. Ah, E aí, por exemplo, hoje eu treinei ouvindo Rise Against, que é uma banda que chegou até a mim por causa de Need for Speed. O videogame também influenciando muito, sim. que é aquela música FIFA. I Give It Up. Enfim, aí eu falei, cara, essa música é da hora. Assim como o Tony Hawk influenciou muita gente. E aí eu conheci Rise Against e assim, eu gosto de Rise Against de 4 CDs deles. Até o meado dos anos 2012, 2014, que é quando a época eu falei, putz, eu sou roqueirão, e aí foi quando eu abri meu leque. E aí o Spotify tem os mais populares. E no meio entram umas músicas de banda nova.
Ó eu, pum, pra frente. Passo, Pula, passo, pula, pula. passo. Quando caía a música do CD que eu gostava, beleza. Não procuro ouvir coisas novas nem das bandas que eu gosto, e eu sei que Olha só. é uma falha minha, mas eu acho que talvez porque não me traga a conexão de eu falar, a música pode ser boa, mas como eu não sei cantar, eu não sei pra onde que ela vai, me dá aquela coisa tipo, puta, eu não sei se essa música é legal. Aí eu pulo, eu prefiro curtir a que eu gosto mesmo. Vocês procuram ouvir coisas novas? Gabriel, desculpa, eu vou te cortar. A gente sabe que você procura. Marquito. Sabe uma coisa que me remeteu agora, Eric? Uma coisa bem interessante? Que na época que a gente ouvia CD e a gente comprava um CD por conta de uma música, a gente era obrigado a gostar. Não é obrigado a gostar, mas a gente acabava gostando de todas as outras músicas do CD, de tanto que a gente ouvia o CD. Então, Sim. querendo ou não, a gente não é pesquisar novas bandas, mas é pesquisar novas músicas, né? Uhum. Porque não são músicas que estão na mídia, No tocando no mainstream, sim. rádio, no mainstream, etc. Então, eu acho que eu acabei levando isso para a minha fase adulta, e hoje sim, eu procuro novas bandas, só que essas bandas têm que chegar até mim. É, Então, então. ou eu tenho que estar ouvindo um rádio, a antena 1 normalmente onde está ligado o rádio do carro, e tocar uma música e eu gostar, aí eu vou correr atrás dela. A própria Dua Lipa, por exemplo, que eu falei brincando, eu ouvi na rádio e hoje sim tá na minha playlist do Spotify, que eu ouvi no rádio primeiro. Aí você comentou de videogame. O FIFA tinha muitas músicas Muita música, boas né? É. que eu acabei pegando esses artistas e conhecendo um pouquinho mais a respeito. Então, sim, Eric, a resposta eu curto sim ouvir coisa nova e corro atrás sempre que possível. Então, como eu tô ouvindo rádio, a todo momento vai tocar uma coisa nova e tem as músicas que eu falo, pô, legal, essa música é legal. Eu só não chego em casa e procuro. Mas, por Uhum. exemplo, tem uma banda que não é tão nova, que ultimamente sempre que toca alguma coisa, eu falo, caralho, eu gosto dessa banda. É Imagine Dragons. E Imagine eu Dragons. eles estão com uma música que é a música da intro do Arcane, que é o seriado da Netflix sobre LoL, é uma música muito boa. E eles têm várias outras que sempre que eu não toco, eu falei, caralho, essa banda é legal. Mas ainda não coloquei na minha playlist, acho que é essa a minha barreira, tipo, eu não vou ouvir coisa nova, porra nenhuma. Eu sou do rock antigo. Eu quero falar de uma banda que eu esqueci completamente o nome dela. Breaking Up, Feeling Down. É É, Imagine Dragons. não, não, então não é Breaking essa. Up. Não, 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 não é essa então. É. Oh, Kings of Leon? não. Cara, eu não consigo reconhecer. Oh, a música, puta, a música. YouTube? Coldplay. Coldplay. Ah, Obrigado. tá, 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 tá. Agora eu reconheci. Coldplay é uma banda que é muito louca pra mim, que eu odiava, pra mim era música de suicídio no começo, nos primeiros álbuns deles. É uma música triste, down, pra baixo. E hoje em dia as músicas deles são puta músicas animadas, etc, que nem essa que eu cantarolei muito bem agora. Muito bem, Então, que Pablo, então qual é a eu, música? Eu fui bem. então, por exemplo, aprendi a gostar, eles mudaram também, obviamente, mas eu também, Coldplay é uma banda que me pegou muito, assim, nessa última época. Eu sei que o Gabs gosta muito de Coldplay. A minha memória é um bagulho absurdo. Eu te lembro de muitas coisas, muitos detalhes que às vezes Como as pessoas não fugir, né? lembram. E aí eu sei que o Gabs gosta muito de Coldplay. E eu me lembro de uma vez que eu quase morri porque eu falei pra ele, mano, Gabs, Coldplay pra mim as músicas são todas iguais, mano. É uma intro de um piano e uma música com um cara É. chorando. Aí o Gabriel, como assim? A gente- Não foi uma discussão, mas tá ligado? E ele, como gosta muito, e eu não sei se ele vai se lembrar disso. Ou não Pra mim, vou. eu ainda tenho essas. Foram tantas que eu não E lembro. aí, como a gente falou sobre. Conforme a gente vai envelhecendo, vai mudando um pouco. Tem uma música nova do Coldplay tocando na rádio, que agora eu já esqueci qual que é, mas que eu gosto bastante. É Higher Power, que é a música nova do Coldplay que tá tocando, e eu gostei. Falei, caralho, que música legal. Olha que louco. Eu Engraçado, não né? faço ideia. Eu não E faço você ideia. gostava muito, né? Eu gosto muito do Coldplay, assim, até uma fase. Eu acho que eu gosto. Eu tenho. Eles têm o primeiro CD deles, aquele Parachutes. Depois acho que vem aquele A Rush of a Blood to Head, que tem aquela In My Place, né? Que, Sim, e tal. Aí tem o. Ai, cara, tem aquele X and Y, se eu não me engano, que tem Speed of Sound. Eu vou bem até essa fase do Coldplay. Depois eu até conheço bastante hits, gosto de alguns. Só que CD, essa coisa de conhecer. Eu falei de CDs que eu conheço, assim, tipo, dos caras sim, sim. tocarem e eu conhecer. Agora, a partir disso, não muito, assim. Mas eu sempre vi muito valor na ideia do o Coldplay, ele
foi uma banda que agregou o piano em um lugar que eu não conhecia. Então me marcou nesse sentido, assim, tipo. Eu não tenho essa Que nem visão. aquela primeira vez que quando a gente ouviu, talvez. Se você ouvisse Easy na versão dos Commodores, talvez não te pegasse tanto quanto foi com o Faith No Feito More, No More. talvez. Puta, essa música é foda. Então, assim, era um piano num lugar que eu não conhecia. Eu falei assim, mano, esses caras roqueiros e tal, fazendo som. Do nada começa, tipo, os caras estão tocando Commodores, assim, tipo, como assim? E até volta um pouco para aquela parte que a gente falava, tipo, pô, esses caras influenciaram uma banda, então assim, eu não tinha uma conexão direta com o Commodores, mas depois eu comecei a olhar e falei assim, porra, se os caras que eu gosto tem que ter tem alguma coisa aí, eles regravaram música desses caras, eles não foram só influenciados, eles regravaram música desses caras, sacou? Tipo, virou single. Tem gente que acha que é do Feito Não Mora até hoje, sacou? Então, tipo assim, eu acho que é muito desse lugar assim que o Coldplay ocupou na minha vida, de querer fazer, nossa, que legal, mano. O cara toca, o cara canta, o cara faz as paradas. Eu me senti um Boa. merda agora falando mal dos primeiros CDs do Coldplay, Eric. Não, mas foi Isso que onde é me bom pegou, né? falar com quem entende, né, Marquito? Eu já passei o resultado da resposta do Instagram, dessa aí? Não, né? Não. Então, 84% da galera que respondeu disse que procura ouvir coisas novas sim, e 16% está comigo que não. Ou seja, muita gente procura ouvir coisas novas, né? Boa. A próxima me surpreendeu, Marcolino e Gabriel. Que surpreendeu, não digo positivamente, mas me surpreendeu que foi um avalanche. Você acha que a música influencia no nosso humor? Eu, mais do que ninguém, não preciso nem falar nada, né? Acabei de ter um pouco atrás dar um relato muito forte sobre como a música influencia, nós todos chegamos a essa conclusão, então acho que a gente nem precisa dissertar muito sobre essa resposta. O que me causou espanto é que 98% da galera que respondeu disse que sim, e apenas 2% disse que não. Traduzindo em números, 51 pessoas votaram que sim, a música influencia no nosso humor, e só uma pessoa votou que não. Eu quero conversar com essa pessoa. Eu falei, mano, disserte sobre, por gentileza, por que a música não muda esse humor? Porque eu não sei se ele votou errado, mas Provavelmente. uma Não é pessoa só possível. entendeu que. Pior que ela respondeu as outras e tem coerência as outras respostas, mas essa ela colocou que não. A música não influencia no humor. Diferente. Estranho pensar isso, né? Tipo, o cara só ouve. Eu tenho ouvido mantra para trabalhar, cara. Tipo, eu nunca imaginei na minha vida que esse tipo de música. Coloquei no YouTube lá, música relaxante. Aí, tipo, pô, música para curar a áurea. Eu falei assim, cara, deixa eu ver. E hoje, assim, tá rolando, tá ligado? Tá sendo legal para mim. Tá Tipo, funcionando pra você. tá Não, funcionando. então. Tô É, produzindo, sabe? vai ver o momento dessa pessoa também, né, Eric? Vai saber, né? Né? Ou é um cara sem sentimento algum, né? Tipo, nada influencia. Porque, cara, se você for esmiuçar, é muito difícil uma pessoa que nunca na vida a música alterou o humor dela. A galera tá na fossa, ouve um sertanejo universitário e chora 4 dias seguidos ouvindo Como é que chama o estilo da música da Marília Mendonça? É. Sofrência. Sofrência, houve uma sofrência. Foi o que eu falei Não, da até o Isabela. contrário, tipo, você tá triste e toca uma música que, tipo, te dá uma animada, mas você, tipo, você tá muito puto, você não quer sair daqui, você quer, né? Igual eu falei que eu treino ouvindo um rock e tal, existe uma pesquisa que fala que existem duas, eu vou lembrar de duas coisas que te ajudam a potencializar o seu treino, o seu número do treino. Uma delas é você ouvir uma música que você gosta, e a outra, que é muito pra academia, é ver pessoas bonitas que você acha bonita na sua frente. Te motiva a treinar melhor. E aí, por exemplo, a, Interessante. a música mudando o seu humor pro treino. Tipo, eu O não consigo ritmo, né? treinar sem ouvir música. Tem que colocar alguma coisa pra ouvir pra me dar um. Vai, vamos. Um Na hora gás. daquela máxima, vai cair bem no refrão da música e falar, caralho, agora vai. Esse cara, acho que ele não tem sentimentos na vida dele. Pode ser. Vamos ter um papo sério com ele depois, Eric. Vou mandar É. uma DM. E a Perdi o vergonha. Eric. Repete, Eric. A última que eu coloquei é: tem algo que você gosta de ouvir, mas tem vergonha. Tipo, você ouve em segredo na sua playlist. E aí, 69% da galera que respondeu que não tem nada, que tem vergonha. E teve uma galera que respondeu que sim, 31%. Eu fiquei Considerável. considerável. E aí você fica pensando, cara, o que que a pessoa ouve que. É engraçado isso, né? Como no seu íntimo você ouve um bagulho. Assim. Eu respondi que não, essa. Porque eu escuto qualquer coisa hoje em dia, tipo, não tem problema nenhum. Direto tô num churrasco, tá tocando qualquer coisa,
eu tô cantando. Tem um vídeo, tem vários vídeos que rolam por aí, que é o cara, tipo, na academia, fortalhão, pegando uma peso, aí quando tira o fone dele, tá tocando Britney Spears. Tá ligado? Ups. Ups, I did it É, again. Tá tocando um Justin Bieber. E o cara, não, não, deixa aqui. eu acho que responder essa pergunta e interpretá-la como algo ligado à questão da sexualidade, né? De Pode você. ser. Eu acho que isso talvez seja alguma coisa coloque quem respondeu na parede, assim, ou talvez a ideia de você ser um crítico de alguma parada e tipo as pessoas descobrirem que você escuta uma parada que tipo também poderia receber uma crítica seguindo a tua lógica de julgamento, sacou? Eu não sei, eu tô tentando imaginar os motivos das pessoas fazerem isso, mas eu só consigo entender esse sentimento, assim, até uma certa fase da minha vida, assim, que foi de muito privilégio, assim, tipo, a gente é muito, graças a Deus tivemos muitos acessos também, né, e nos foram apresentadas outras coisas, então a gente falou, pô, legal, a gente teve essa chance, mas é onde eu consigo identificar essa vergonha, assim, hoje em dia eu também não consigo olhar para ela e falar assim, cara, Não ouço isso. Ou às vezes a pessoa deve pensar que tem certas coisas que não dá pra ouvir em público, com mais pessoas em volta. Não sei, pode ser. Um outro vídeo que eu acho engraçado que rola sempre é o cara, tipo, com a cara de serão assim. É, geralmente é a mina falando do namorado, né? Ah, quem vê meu namorado com essa cara de sério aí e tal. Aí passa um tempinho, rola uma música, aquela música do Pablo Vittar. O meu amor, amor. E o namorado fica fazendo tipo jeitinho igual da paz. Cara, tem que ouvir o que. Tem que ouvir o que te faz bem, né? é que Quer tem pegar um a pessoa no pulo? rolê, Quer, quer pegar a pessoa no pulo? Só ver se ela tá mexendo o ombrinho só. Que nem É. aquele filme das branquelas. Você que tá. Tatanana, I miss you. Tananana. Tá lá, só aqui, ó. Só no ombrinho só. O Ora, não corpo tem entrega, quem. né? O corpo É isso? entrega. O corpo mas eu, entrega, não tem eu acho como. que tem um rolê também da galera não querer, tipo, tá ouvindo algum artista que, tipo, tá cancelado por algum motivo, tá ligado? Tipo assim, Hum. sei Houve um lá, DJ Ives, né? Que bateu na isso, mulher, tá ligado? É isso, uma foda. Cláudia Leite que, tipo, nem fez nada pra ninguém, mas a galera, tipo, É. fica botando hate em cima, sacou? Tipo, É, pode, pode, é Pode uma ser. motivação, né? Pode pode ser. ser. Eu fiquei curioso pra. Dei vontade de mandar pra galera que respondeu sim. Eu falei assim, ô, fala aí o que, que é que você escuta, dá aquela A gente tem os curiosidadezinha. nomes. Temos os nomes. Eu Sabemos quem é. vou atrás de vocês. Mas foram essas as perguntas que eu coloquei no Instagram pra abrilhantar mais um pouco mais o nosso podcast pra encerrar ele com um assunto da hora. Com É certeza. isso, Marcolino, Gabs. Em resumo, música é a grande parte da nossa vida, certo? Música Amém. é cultura, amigos. Temos que investir mais na nossa cultura e na nossa música. Querendo ou não, a gente está perdendo muito da nossa raiz e é muito importante a música para os sentimentos, para o nosso dia a dia, para nossa vida, para nossa história. Então, vamos investir mais, vamos curtir mais esses momentos que realmente é importante para a gente ter esse momento de alegria, de dança, de cantoria, não ter vergonha, gostar realmente, se abraçar. Não se Cara, reprima, não se reprima. não se reprima, exatamente, Eric. Já Não, diria Menudes. os melhores frames da nossa vida tem que ter Uma trilha. uma trilha sonora. Então não tem como, cara. Não tem como. Não tem por que fugir dessa beleza. Gente, obrigado aí. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer falar com vocês aí hoje. É Animal. nóis. É Animal. nóis. É, Adorei. Agradecemos o Gabs por dois motivos. Um, porque realmente abrilhantou bastante o nosso episódio. E outra, porque é um cara que a gente sabe que gosta do nosso trabalho. Que tanto que foi ele que veio falar assim, mano, grava um episódio sobre isso. E pra mim, pro Marco, é muito legal quando vem essa ajuda. E não sim, poderia, e não teria como eu falar, tá, beleza, Gabriel, obrigado pelo tempo, vou chamar um outro cara. Tinha que ser você, tinha que ser o Gabriel. né? E vai voltar mais vezes, né, Marquito? Sim. É sempre Agradecer um que o prazer, Gabriel, gente. agradecer o Gabriel de coração. É um cara que sempre complementa muito aqui o nosso podcast. Segunda participação dele, mas não só no podcast, como ali no WhatsApp, conversando com a gente, incentivando a gente. Então, realmente é um parceiraço que a gente tem do nosso podcast, da nossa vida. E agradecer também aos nossos ouvintes que tiveram paciência com a gente, né, Eric? Quase Até um esse mês sem momento. gravar. Estamos quase tendo que dar reembolso para eles do nosso apoia-se, coitados. Estão apoiando e não está tendo podcast, mas Os estamos caras não querem voltando. trabalhar, voltamos. Estamos voltando com tudo, com vários temas interessantíssimos. Aguardem novidades. E agradecer todo esse pessoal também que está apoiando a gente, como sempre. Valeu, pessoal.
É isso, Marquito. Cheguei na última faixa do CD, não está no repeat, então eu fui. É isso aí, pessoal. Então, aproveitando que hoje o papo foi um musical, Eric, acalenta o nosso ouvindo explicando como o Anchor funciona, meu amigo. Valeu, pessoal. Fui!